Camila Rocha, da We Impact, Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, o Antônio, vou só chamar de Nuno daqui para frente, se É. ele não cortar o Não, CTLEM. claro. Então, e a todas e todos vocês que estão conseguindo aí dedicar tempo e participar dessa roda conosco. Então, essa roda tem realmente como objetivo principal a gente falar um pouco dos impactos do Covid nas empresas, né? Como as empresas estão conseguindo sobreviver a esse cenário tão desafiador e como realmente a gente vê as mulheres aí como um grupo muito afetado pela crise e como as empresas podem realmente fazer ações que vão pensar em todas e todos funcionários e funcionárias, mas que podem realmente pensar em algumas coisas específicas para as mulheres, né? Então, eu compartilhei já com a rede de empresas e também com as nossas painelistas e painelistas o nosso relatório, né? Que fala que como as mulheres estão no centro da crise do Covid, né? Então, 70% da força de trabalho do setor de saúde é formada por mulheres, né? Então, essas mulheres aí que estão no front do hospital, do cuidado, como médicas, enfermeiras, né? Como profissionais simplesmente de atendimento nos hospitais, elas estão aí muitas vezes com uma dupla, com duplo peso, assim como estão muitos homens também que estão nessa área, né? Que é o peso de você ter a sua casa aí desestruturada, quando você tem crianças. Você tem lá agora o homeschooling, né? A criançada dentro de casa e você tendo que ser. Você muitas vezes tinha alguém que você contratava para te apoiar com serviços do cuidado e muitas e muitos de nós estão tendo que contribuir para o serviço do cuidado da casa, né? Então a gente tem toda essa preocupação e quem é profissional da saúde, né? Vai estar em contato muito mais com a doença, né? Então vai ter esse medo de voltar para casa e infectar as pessoas que estão em casa, né? Então, em especial para as mulheres, já que o trabalho do cuidado recai na maioria das vezes nas mulheres, né? Isso é uma questão bastante duro, né? Você chegar em casa e não abraçar o seu filho. É claro que eu sempre falo na média e isso afeta os homens também, né? Se eu sou um pai e chego em casa também quero abraçar meu filho, mas a gente sabe que hoje na maioria dos lares no Brasil ainda são as mulheres que fazem a maioria das horas do trabalho do cuidado não remunerado, né, que se preocupam mais com as questões das crianças, né? Então, na média, as mulheres sofrem esse impacto duplo de uma maneira mais intensa que os homens. E a gente vê, acho que, duas outras questões que também são bastante presentes, né? As mulheres elas sofrem violência doméstica, né? Esse é um problema muito antes da pandemia, ele é um problema da Suécia ao Brasil, né? A países na África, é um problema para todo mundo. Claro que o Brasil está na 5ª posição no ranking de feminicídios, né? Então, a questão da violência no Brasil é uma questão bastante intensa. E na pandemia, né? Aí acho que é bastante intuitivo, né? Se eu já estou num lar que é complicado, com um relacionamento abusivo, e daí, de repente, ninguém mais sai de casa, todo mundo fica trancado em casa, todo mundo está mais tenso naturalmente, né? A propensão, eventualmente, para usar fugas como álcool fica mais convidativo, a gente vê esse problema se potencializar, né? Então, as estatísticas que a gente tem, que tem as suas complicações, falam em 30% e 40%, em alguns lugares 50% do aumento na violência doméstica. Então, é algo bastante preocupante, né? E eu acho que, por último, né, a gente vê as questões da informalidade, né? Então, assim, quando eu vejo as taxas de desemprego no Brasil, né, quem menos sofre com desemprego são os homens brancos, seguido pelos homens negros, depois as mulheres brancas e depois as mulheres negras. E isso não tem nenhuma correlação direta com anos de estudo, né? Porque se eu vejo os anos de estudo, eu tenho primeiro mulheres brancas, depois homens brancos, depois mulheres negras e depois homens negros, né? Mas no desemprego a gente vê, e daí assim, quando o mercado está aquecido, obviamente o desemprego é menor, mas essa escadinha de que homens são menos afetados pelo desemprego do que mulheres, ela se perpetua na crise e na bonança, né? Então a gente vê aí que o número de mulheres que exerce trabalhos informais, né? Se a gente pegar o próprio trabalho doméstico, né? O trabalho doméstico, a gente tem cerca de 27% das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos com a carteira assinada. Então, você tem aí 2/3
que já trabalham sem carteira assinada, né? Então, e essa é uma população de muitas mulheres e muitas mulheres negras. Então, a questão da informalidade, esse empreendedorismo que a Ana vai poder comentar um pouco mais, mas que é um empreendedorismo de sobrevivência, né? Que é aquela empreendedora classe C, D, que ela não tem outra alternativa, né? Então, muitas vezes ela está no setor da alimentação, ela está no setor de serviços. Então, essa é uma empreendedora altamente impactada, né? Então, dito isso e feito essa introdução, eu queria fazer a minha primeira rodada, né? E a primeira rodada a gente quer entender. Aí a gente tem 3 negócios bastante diferentes, né? Então, Camila na área de tecnologia, Nuno na área de bancos, Ana nessa questão do empreendedorismo, né? E é uma empreendedora também, a rede não deixa de ser o seu próprio empreendimento, né? Como vocês têm visto realmente o impacto dos negócios, o impacto do Covid no negócio de vocês, né? Então, queria começar com Camila. Camila, você pode falar um pouquinho para a gente como que você tem visto aí o impacto do Covid na tecnologia? E a gente sabe que, às vezes, a tecnologia é um setor que está se beneficiando, né? Porque mesmo quem não gostava de alguns softwares ou de alguma tecnologia, está tendo como não usá-la. Então, eu queria começar com a Camila. Obrigada, Adri. Obrigada, Tainá, Cláudia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, dividindo esse espaço com tanta gente, né, ocupando esse espaço, né, tão necessário, principalmente com a Ana, que é uma veterana aqui do empreendedorismo feminino, uma inspiração para a gente, né? Nós que estamos começando com a Impact esse ano, e também com o Nuno, ver um He4She é sempre importante, né? Ver cada vez mais os homens ocupando esses espaços. Então, super prazer. A Tainá fez um workshop para a gente na Impact, né, para os nossos parceiros, e ela disse uma coisa que realmente, para mim, abriu o mundo, assim, né? Porque quando a gente está falando sobre mulher, né, tem gente que tem preconceito, fica um estranhamento da palavra feminismo, né? E realmente acho que a Tainá trouxe essa visão, né, de como é importante mais mulheres, né, em posição de liderança, de poder, e mais homens no lugar do cuidado. Então, eu acho que é isso, né? A gente está aqui falando sobre os equilíbrios que a gente precisa para fazer essas transformações que a gente está vendo que são tão importantes num momento como esse, né? Para falar um pouco sobre o impacto da Covid nos negócios, eu queria começar só contando um pouquinho para vocês sobre o Impact, né? Porque eu acho que Covid, tecnologia, né, e empreendedorismo feminino na tecnologia, eles se cruzam aí rapidamente em algum lugar. Então, eu vou compartilhar com vocês primeiro o nosso sonho grande, né? O que o Impact está fazendo, o que a gente sonha, né? E a gente, né, quer sonhar junto com vocês, que é realmente tornar o Brasil referência em empreendedorismo feminino de base tecnológica, né? Então, o que é base tecnológica? O que são essas empresas? São empresas que fornecem tecnologia para o mercado ou empresas que usam tecnologias inovadoras como parte estratégica do seu negócio, tá? Então, a gente faz isso apoiando empreendedoras dispostas a liderarem empresas tecnológicas e inovadoras que resolvam problemas reais em grande escala. Então, a gente está vindo aqui, né? Então, como é que a gente está fazendo isso? A gente desenvolveu um ambiente, né, estruturado para remover as principais barreiras que impedem o sucesso de mulheres fundadoras de startups. Então, a gente está vindo muito nesse lugar complementar, né? Olhando para a startup e com foco em tecnologia. A nossa tese, o que a gente acredita, é que a inovação ela só acontece realmente se a gente unir a tecnologia à diversidade. E por que isso, né? Se a gente olha para o processo de inovação, e isso é uma fala, um assunto super importante, né, nesse mundo que a gente vai ter que reconstruir, né, no pós-Covid, né? Como é que esse processo, o que é inovação, que é uma palavra que a gente fala tanto e pouco se entende, né? E existem várias definições para isso, né? A gente sim, inovação é o processo, né, quando a gente adota novas soluções para problemas significativos, quando a gente faz as coisas de uma forma diferente, mas ela só acontece se existe o processo de compartilhamento de valor. Então, é isso que separa a inovação da invenção, né? A gente pode criar alguma coisa nova, mas se isso não compartilha valor para toda a sociedade, se isso não gera valor, isso é uma invenção, é só mais um produto. E nesse processo de começar a construir ideias inovadoras,
A gente primeiro, né, antigamente se falava que a gente tem que começar a fazer uma definição do problema que a gente quer atacar, a gente fala sobre ideação, sobre protótipo, até chegar no negócio, e a gente estava esquecendo de colocar o primeiro passo aí desse processo de inovação, que vai ser importante, que é a empatia, né? E a gente só cria empatia quando a gente realmente coloca a multiplicidade de visões e a gente, principalmente pessoas que experienciam, né? Isso vem muito da experiência, do que a gente vive, né? Então, a gente traz, então, esse processo, e já tem grandes líderes de empresas tecnológicas falando sobre esse primeiro passo aí do processo de inovação, que nasce da empatia. Então, né, a diferença diversifica os pensamentos e é daí que surgem as grandes ideias. Por que a gente está falando de startup, então, nesse momento aí, Covid, enfim, nessa retomada da economia, por que isso é importante? Se a gente olhar para as startups como o primeiro estágio de desenvolvimento das grandes empresas do futuro, né? Um dia, trazer o exemplo da Microsoft, naquele tempo não existia a palavra startup, mas um dia uma Microsoft já foi uma startup, né? Então, se a gente entende que as grandes, né, todo mundo fala que as grandes empresas do futuro ainda não existem e elas estão nascendo, elas nascem em forma de startups. Então, as startups são empresas que possuem altas taxas de crescimento, podem criar a maioria dos novos empregos, desenvolvem talentos e originam investimentos direto, né? Então, a gente vê as startups como um veículo potente para levar inovação, desenvolvimento econômico e impacto positivo para o mercado. Tem um jargão aqui no nosso ecossistema que falam que são as startups, as empresas unicórnio, que são as empresas que valem mais de $1 bilhão, né, que tem um valor de mercado de $1 bilhão. Aqui no Brasil, o Brasil, ano passado, foi o terceiro país que mais originou, que mais formou unicórnios, essas grandes empresas, e, coincidência ou não, o nosso unicórnio mais valioso é o Nubank. E o Nubank é a única empresa que tem uma mulher como cofundadora. Se é coincidência ou não, a Impact está aqui para comprovar essa tese. Tem algumas coisas interessantes na Nubank, né? São 3 fundadores, cofundadores, e é uma mulher brasileira com 2 estrangeiros, né? Então, tem algumas coisas interessantes. Mas dos unicórnios brasileiros, que são mais de 10, hoje, o Nubank é a mais valiosa de todos e é a única que tem aí a Cristina Junqueira como representante das cofundadoras. Trazendo também um pouquinho mais de números, né, complementando o que a Adri está falando do empreendedorismo, eu tenho certeza que, acho que a Ana participou desse estudo, né, do panorama do empreendedorismo feminino no Brasil. A gente tem 24 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil, mas quando elas saem de empreendedoras, né, que é esse lugar onde a mulher começa o negócio e ela vira dona de negócio, que aí quando ela começa a gerar emprego, né, empregar outras pessoas, a conversão é 40% mais baixa de negócios liderados, fundados por mulheres, né? E se a gente começa a olhar que desde 2018, mulheres e homens empreendem, abrem negócios igualmente no país, né? E a gente tem que ficar de olho num outro dado super importante, que 4 anos depois, quais desses negócios estão abertos? E aí a gente percebe que já é 60-40, 60% dos negócios dos homens continuam abertos e aproximadamente 40% dos negócios femininos, né? Então, a gente vê que o potencial empreendedor de homens e mulheres é diferente. E se a gente olhar, então, para o ecossistema de startups, né, onde 87,5% dos fundadores de startups são homens e 3% e 12,5% são mulheres, né? A gente só pode fazer a pergunta: o que acontece com as mulheres na hora de empreender negócios tecnológicos, escaláveis e inovadores? São múltiplas as respostas, né? Por isso que a Impact existe, né? Existem múltiplos problemas e para a gente olhar para isso como problemas estruturais e problemas sistêmicos, né? São problemas sistêmicos também. A gente vem aqui para realmente trazer uma solução estruturada, né? Então, a gente olha que, além de tudo, né, que nos negócios, no empreendedorismo feminino, na vida da mulher, né, existem os vieses inconscientes,
as normas sociais, as crenças limitantes, soma-se também a baixa aderência da mulher à cultura do ecossistema de startups, né? A cultura é uma cultura masculina, acaba sendo aquela cultura, né, de que a gente vê que vamos criar uma startup, então são lançados desafios que são hackathons, que duram 72 horas, que você fica ali virando noite para poder participar de um evento desse. A falta de identificação com o ambiente mesmo, né? Porque os fundadores são homens, isso traz times também muito masculinos, e a gente sabe, né, que também a mulher, olha, já a tecnologia não é para mulher, né? Eu sou pelo menos da década de 80 e cresci, né, recebendo a boneca, a cozinha, a Barbie, enfim, esses brinquedos, e quantos meninos estavam recebendo videogame. Eu acho que agora, atualmente, esse começo aí, essa infância está mudando em relação à tecnologia. Mas a gente, né, que acho que todo mundo aqui já tem um pouco mais de estrada, a gente ainda tem essas narrativas muito enraigadas entre mulheres e tecnologia, né? Então, como é que a gente olha para esse ecossistema, né, e vê a necessidade que a mulher precisa fazer parte disso, né? A gente está moldando o futuro com essas startups e como que a mulher faz para realmente pertencer a esse lugar, não só, né, em cargos auxiliares, mas em posição de poder e liderança, né? Para a gente trazer mais equilíbrio. Então, a gente está vendo aqui agora, com o cenário Covid, uma super oportunidade, que é a aceleração da transformação digital das empresas, né? Isso não significa que essas empresas vão virar startups, mas que a gente começa a ver esse potencial de transformação já dessas narrativas que a gente conhece tão bem. Então, se a gente tem hoje 7,8 milhões, né, de perdas de postos de trabalho até maio, perdidos, isso é uma oportunidade para o empreendedorismo, né? Quanto mais emprego se perde, mais as pessoas tentam se reinventar. Ana vai falar mais disso também, tenho certeza, né? Mas a gente tem 98,5% de pequenas e médias empresas no país, né? Precisando de apoio agora. E quando a gente olha para o cenário de startup, né, mais de 30% das startups brasileiras foram impactadas positivamente pela Covid, pela pandemia. Segundo estudo da FDC e Orb Conecta, mais de 60% das startups mostram postura ativa na reestruturação e inovação dos negócios. Então, a gente precisa, né, olhar. Então, a Wimpact vem aqui realmente agora nesse momento de pandemia. Foi um momento que acelerou, eu acho que tornou visível a importância desse nosso trabalho. A gente se vê muito como um conector de recursos, né? Como um hub mesmo de originação de startups lideradas por mulheres para o mercado, né? E a gente poder fazer essas parcerias, né? Com as atrizes que já existem, né? Isso é super importante, não só os atores, mas também as atrizes, né? A gente trazer junto, a gente desenvolver uma metodologia de transferência de conhecimento. Os nossos sócios têm muita experiência, fundaram startups grandes, e a gente tem todos esses caminhos da pedra que não garantem, né, o sucesso, mas que facilitam muito esse sucesso, e a gente está plugando nessa trilha de conhecimento, né, investidores, mentorias e grandes empresas, né, e outras redes de mulheres também, para a gente poder fazer sempre essa dobradinha. Porque, no final das contas, o que a gente quer e o que fica muito forte para mim é a necessidade de equilíbrio, né? Eu acho que essa pandemia traz para a gente o olhar da necessidade de um equilíbrio, de um sistema econômico mais equilibrado, de empresas com culturas mais equilibradas. Então, a inserção da mulher não é só questão de justiça social e equidade de gênero, mas também uma oportunidade da gente reequilibrar, né, o que antes não estava tão bom, né? A gente vê, eu pelo menos tenho sentido, que a gente coletivamente tem produzido resultados que individualmente a gente não quer ver, né? Como as grandes diferenças sociais, como a destruição do meio ambiente, como, enfim, tanta gente está vendo aí o pessoal tendo pico de uso de remédios, taxa de suicídio crescendo, né? Então, a gente vem produzindo isso coletivamente e individualmente ninguém quer ver isso.
Então, eu deixo aqui, né, essa reflexão, né, para a gente entender e ver a necessidade, né, o potencial da mulher para realmente reequilibrar, né, esses sistemas que existem, reequilibrar a cultura das empresas e principalmente os seus objetivos. E sempre gosto de fazer a reflexão, né, uma reflexão que eu faço comigo mesma e compartilho com vocês, que qual é a minha participação nisso tudo. Nós temos todos responsabilidades, e qual é a nossa responsabilidade? Como que a gente pode ser esse ponto de equilíbrio, né? E aí o ponto de equilíbrio do feminino, que está dentro de homens, mulheres e, enfim, de todos, que podem ser esse ponto de equilíbrio, e sempre o que a gente faz com os nossos privilégios, né? Na pandemia, só da gente poder estar aqui junto, né? Saudáveis, seguros, né? Com as nossas famílias e trabalhando e atuantes, né? Nós somos pessoas privilegiadas, e como que a gente pode atuar cada vez mais para fazer desses nossos privilégios ações concretas. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Camila. Não é um mundo fácil, né? Eu mesmo, muitas vezes, quando estou fazendo as minhas palestras, né, que a gente fala aí que as empresas finalmente estão entendendo que a diversidade e a inclusão não é só o certo a ser feito, mas é a decisão mais inteligente, mas a gente fala da esquizofrenia que a gente ainda vive, né? A gente tem puxadas muito contraditórias. A gente tem acionistas que estão vendo o resultado do trimestre, né? A gente tem indicadores, muitas vezes, que a gente tem que entregar que são de curto prazos, né? E eu acho que na nossa própria vida pessoal, né? Eu acho que muitas e muitos de nós que aqui estamos de verdade comprometidos em ter ações como consumidora ou consumidor mais conscientes, né? Mas a gente tem as nossas também esquizofrenias, né? Quando a gente vê, a gente está tomando uma decisão individual de compra, ou de pagar, ou de remunerar alguém que não está coerente com os nossos valores, né? Então, particularmente, eu gosto muito também de que a gente sempre traga para a gente, né? Não só criticar os outros, mas qual que é a esquizofrenia que tenho eu e o que eu estou fazendo para realmente continuar a minha jornada. Se o Nuno me permitir, eu vou primeiro com a Ana, porque eu acho que como o negócio da Ana também está no empreendedorismo, Claro. obviamente o Nuno está num banco aí que eu acho que vai falar diretamente também com esse perfil que a gente está conversando aqui, mas vou primeiro com a Ana, só para Claro, com certeza. explicar e botar agora o empreendedorismo num âmbito maior, né, Ana? Porque a rede realmente está com as empreendedoras dos muitos segmentos, né? Então, se você puder falar um pouquinho da rede, falar um pouquinho como tem vindo o Covid na vida dessas mulheres que a rede tem aí, acho que são quase 700 mil mulheres, né, Ana? Seria muito interessante. Muito legal, Adri. Obrigada pelo convite, uma honra, Adri, Tainá, todo mundo da ONU Mulheres. Nuno, desculpa falar antes de você. Já estou chamando de Nuno já. Não, e é Nuno mesmo. Camila, é um prazer estar aqui com você também. Bom, eu sou fundadora da Rede Mulher Empreendedora. Eu fundei a rede há 10 anos, que é uma instituição que vem trabalhando para poder ajudar as mulheres que querem empreender ou que precisam gerar renda para poder conseguir desenvolver os seus negócios e para conquistar a independência financeira, que é o que a gente trabalha muito fortemente aqui na rede. Acho bem importante a gente falar sobre a questão da independência financeira. Essa semana eu fiz um post falando sobre isso e causou um furor, né, nas redes sociais, porque a mulherada falou, é isso mesmo, eu tenho que ser dona do meu dinheiro para ser dona das minhas próprias decisões. E, na verdade, é exatamente isso que a gente trabalha aqui na rede, através do empreendedorismo e através de outras iniciativas para ajudar as mulheres a terem independência financeira. Hoje, como a Adriana falou, nós somos 750 mil mulheres no Brasil inteiro. A gente deve chegar até o final do ano a cerca de 1 milhão de mulheres que acompanham a rede, estão junto com a gente nessa caminhada. A gente está há 10 anos nessa caminhada. Eu brinco que a gente abriu floresta, né? Ninguém falava nem de mulher empreendedora, muito menos, né, de geração de renda no território das mulheres. E a gente, quando começou a falar disso, quando eu comecei a falar disso lá em 2010, não era uma missão muito fácil, porque as pessoas não tinham muito interesse na época. Fico feliz que hoje a consciência é um pouco maior, né? A gente tem já todo mundo entendendo a importância da questão da inclusão de mulheres, a importância de diversidade,
né? Partir para ação é uma outra etapa, mas eu acho que hoje todo mundo já tem uma consciência muito maior do que tinha há 10 anos atrás, quando a gente estava aí abrindo floresta. O que a gente faz hoje na rede? A gente ajuda essas mulheres através de uma série de iniciativas, não vou chatear vocês contando todas elas, mas a gente trabalha desde programas de capacitação, a gente trabalha mentoria, a gente faz mentoria há 7 anos, né? Tem programa de mentoria para apoiar as mulheres no desenvolvimento dos negócios, a gente tem conteúdo qualificado em multiplataforma. Para vocês terem uma ideia, o ano passado nós fizemos 1000 turmas de capacitação presencial no Brasil inteiro. É uma loucura, eu falo que a gente é quase uma escola, uma agência de eventos, porque a gente promove, sei lá, centenas de eventos por ano. Então, esse é um trabalho muito importante, porque a conexão para as mulheres é algo absolutamente fundamental. Nós, como instituição, como negócio, como a Adriana comentou, nós temos 23 colaboradores diretos e 700 pessoas que representam a rede no Brasil inteiro. É o que a gente chama de embaixadoras, influenciadoras da rede, com contrato de voluntariado e que levam todos os trabalhos e os projetos da rede pelo Brasil inteiro. Nós, como instituição, tivemos, como todo mundo que está aqui, que dá um duplo twist carpado da Daiane dos Santos e tentar entender o que era você sair totalmente do presencial, porque a gente tinha quase 90% das nossas ações no presencial, e dia 16 de março a gente foi todo mundo para casa, todo mundo trabalhar das suas casas e repensar como é que a gente faria para ajudar essas empreendedoras que estavam absolutamente desnorteadas quando a gente começou a quarentena. É importante ressaltar que nesse começo a gente também ficou muito assustado, como empreendedora eu do meu próprio negócio, e assustado também com a situação de todas as empreendedoras no Brasil. A gente tem hoje no Brasil cerca de 24 milhões de mulheres, como a Camila falou, que empreendem. Isso é um dado super importante. Vocês devem estar ouvindo o caminhão do gás, às vezes passa aqui também o carro do ovo, acho que todo mundo já deve ter visto, né? É super divertido, mas enfim. E eu acho que é importante a gente falar que a pandemia só expôs algumas questões que, na verdade, já existiam antes da pandemia. A pandemia só fez, né, descobrir ou fez mostrar para as pessoas o que de verdade está acontecendo nesse ambiente, né? E aí eu queria colocar alguns pontos que eu acho super importantes para a gente falar. Eu também faço parte do W20, eu sou delegada líder daqui do Brasil, que é um grupo de engajamento do G20, que a Adriana também é nossa apoiadora da ONU Mulheres, onde a gente também briga pelas causas e pelos pontos que nós achamos que são importantes para a gente ter uma inclusão melhor de mulheres em todos os aspectos. O que aconteceu durante a pandemia? Nós estamos no 4º para o 5º mês da pandemia, né? A gente teve nesses 5 meses uma variação de situações e uma variação de questões que a gente foi resolvendo, né, dia a dia, semana a semana, para ver o que a gente conseguia fazer. Eu acho que um primeiro fato importante pós-pandemia, e não tem a ver só com mulher, é que a sociedade brasileira descobriu que os pequenos negócios são fundamentais para a economia. Eu falo que isso foi um dado muito interessante, porque as pessoas não falavam sobre isso antes, né? E, de repente, toda a mídia, todo mundo falando, nossa, nós precisamos salvar os pequenos negócios. Porque 70% dos empregos do nosso país são gerados pelos pequenos negócios. E se os pequenos negócios quebram, a economia quebra. Então, acho que a pandemia expôs essa questão, né? Vamos ajudar os pequenos negócios, a situação é bastante grave, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, esse é um primeiro fato que eu acho que é muito importante. Não precisava da pandemia, né, para poder as pessoas entenderem que os pequenos negócios são importantes, mas a pandemia só fez expor essa questão. E aí, adicional, entrando ao nosso tema, que eu acho muito importante, é que, além de entender que os pequenos negócios são importantes, todo mundo passou a entender que os negócios liderados por mulheres
tem uma importância maior ainda, não porque somos melhores do que os homens, ou não porque somos mais bonitas, mais isso ou mais aquilo, ou porque queremos ser melhores do que os homens, mas fundamentalmente porque o impacto dos negócios de mulheres é muito importante na relação familiar, no ambiente familiar. Hoje, 40% das mulheres que têm pequenos negócios no Brasil sustentam a família com uma única fonte de renda, que é o negócio. E esse é um dado absolutamente fundamental, um dado da rede das nossas pesquisas, é um dado também corroborado pelo IBGE e pela PNAD. Ou seja, nós temos 40% das mulheres que têm pequenos negócios que sustentam, botam comida dentro de casa em função do que tem recurso desse negócio. Então, acho que é algo bem importante para a gente falar. E aí a pandemia também expôs essa questão. Nas 2 primeiras semanas, o que aconteceu aqui com a gente é que nós recebíamos centenas de mensagens diariamente. A gente teve até que tentar se organizar para conseguir atender essa demanda das empreendedoras, porque de um dia para outro, imagina, você tem um negócio num dia e no dia seguinte você perdeu o faturamento. Ninguém mais compra do que você está produzindo, ou do seu bolo, ou da sua ação. O que você está fazendo, as pessoas passaram a não comprar. E aí a gente começou a falar para o mercado, para a sociedade, o impacto mais grave, ele foi nos pequenos negócios, especialmente nos pequenos negócios liderados por mulheres. Por quê? Porque os segmentos que as mulheres empreendem são os segmentos que foram mais afetados pela pandemia. São os segmentos de alimentação fora de casa, que normalmente são negócios liderados por mulheres, são segmentos de estética, moda, beleza, cuidados pessoais, que foram os segmentos mais afetados. Então, quando a gente começou a falar para a sociedade, falar para o governo, contar para todo mundo que precisava ajudar negócios liderados por mulheres, não é porque nós defendemos só a questão da causa das mulheres, é porque efetivamente eles foram mais afetados pela pandemia. Nós fizemos uma pesquisa há cerca de 1 mês e meio com o Instituto Locomotiva exatamente para mostrar esses pontos. E 80% dos negócios liderados por mulheres foram afetados pela pandemia. E aí, adicional essa questão do negócio ter sido afetado diretamente pela pandemia, na questão financeira, nós tivemos alguns agravantes que são paralelos ao negócio, que não são efetivamente diretos do negócio, mas eles também sofrem impacto e geram um impacto para o negócio. Algumas questões que a própria Adriana já colocou, que é a questão da violência doméstica, que cresceu absurdamente na pandemia, ela não foi por causa da pandemia, esse também é um erro muito comum que eu tenho ouvido as pessoas falarem, a pandemia gerou violência. Não, ela não gerou violência, a pandemia expôs os casos de violência, então esse é um fato importante. Um segundo fato é a questão do trabalho doméstico, a divisão de tarefas, que ainda foi mais exposta, porque as mulheres, na verdade, ficaram dentro de casa, aquelas que são privilegiadas, como nós, tivemos um espaço para ficar dentro de casa, com os filhos dentro de casa, com o cuidado com a família, com o cuidado com a casa, com tudo meio que dentro da nossa realidade ali para a gente ter que cuidar. Isso é muito difícil. Adicional a isso, não sei se vocês já viram vários artigos, a gente começou a cutucar a imprensa sobre isso, nós temos o fato de que o cuidado com os idosos e com os familiares doentes ainda é de responsabilidade adicional das mulheres. Então, o que aconteceu, o que está acontecendo até hoje em relação a esse processo? Nós estamos com uma onda crescente de mulheres com questões de saúde emocional, de mulheres, tanto mulheres executivas quanto mulheres empreendedoras. Nós temos indicado, orientado, sempre temos parcerias com plataformas que fazem atendimento psicológico e temos orientado essas empreendedoras, essas mulheres a buscarem apoio. E tem pesquisas que estão mostrando que nós vamos ter uma crise, uma epidemia de saúde emocional pós a pandemia que nós estamos vivendo. Porque você colocou a mulher dentro de casa, com as crianças em casa, com um volume absurdo de trabalho doméstico, sem divisão de tarefas na maioria dos casos, cuidando dos doentes e dos idosos, e no caso que eu estou tratando, que é o caso das mulheres empreendedoras, ainda tendo perdido
né, de uma hora para outra, toda a sua renda ou a condição para sobreviver. Então, eu estou dando um cenário, é um cenário bem difícil mesmo, eu não gosto de dourar a pílula, eu gosto de mostrar a vida como ela é. E aí, o que nós estamos trabalhando aqui do nosso lado para tentar ajudar e tentar diminuir o impacto dessa situação na questão das mulheres, especialmente das mulheres empreendedoras. Já já eu leio as mensagens aqui que estão mandando. Nós temos uma questão importante que é o acesso a crédito. As mulheres têm menos crédito do que os homens e na pandemia elas continuam tendo menos crédito do que os homens. Então, esse é um ponto importante. A gente está brigando por essa questão tanto no W20 quanto aqui na Rede Mulher Empreendedora. As mulheres não estão conseguindo ter aprovação de crédito para manter os seus negócios de pé. A gente tem brigado e falado muito para o mercado financeiro sobre isso. Isso é um tema fundamental e importante. O que a gente pode fazer é, além de dar consciência e mostrar para o mercado a importância disso, nós colideramos 2 iniciativas de crédito para mulheres, que são 2 fundos. Um é o Estímulo 2020, que faz crédito para pequenos negócios, e o outro é uma coliderança com a Sônia Rez e o Grupo Mulheres do Brasil, que é um fundo que chama Dona de Mim, que dá crédito para microempreendedoras individuais. Então, as nossas iniciativas são essas no que diz respeito a essa questão do acesso a crédito, dar consciência e coliderar 2 iniciativas de crédito. Um outro ponto importante que as mulheres estão colocando de forma muito, muito fundamental é a questão da capacitação. Elas precisam conseguir melhorar a situação dos negócios, entender o que precisam fazer, a questão da gestão, e nós estamos, desde o início da pandemia, gerando uma série de conteúdos qualificados, direcionados, não é volume só. Nós geramos mais de 350 horas de conteúdo, mas não é pelo volume, mas é pela assertividade do conteúdo. A gente tem feito isso também de uma forma bem constante desde o início da pandemia. E acho isso fundamental a gente falar também. Um outro ponto importante é a questão da geração de renda. E isso é mais difícil. Eu acho que todos vocês que são de organizações sabem o quanto é complicado você trabalhar a geração de renda. Nós hoje estamos trabalhando como rede em 2 grandes projetos de geração de renda. Um deles chama Heróis Usam Máscaras, que é um programa que a gente recebeu uma doação dos 3 maiores bancos do Brasil, que é o Itaú, Bradesco e Santander. Eles doaram 35 milhões de reais para a rede e nós estamos administrando a produção de 12 milhões de máscaras com 6 mil costureiras no Brasil inteiro. O que a gente faz com esse projeto? A gente gera renda para essas mulheres há 3 meses. Se vocês vissem os depoimentos, são assim, tem mulheres que dizem que conseguiram colocar comida dentro de casa porque estão produzindo 100 máscaras por dia, e isso no Brasil inteiro. Foi um dos projetos mais desafiadores que a gente teve que botar de pé em 30 dias, mas é fundamental a gente trabalhar a questão da geração de renda. Um outro projeto que a gente está trabalhando também de geração de renda chama Potência Feminina, que é um projeto que a gente vai capacitar e dar recurso da Capital Semente por 24 meses para 50 mil negócios até os próximos 2 anos. Esse projeto é financiado pelo Google. A gente recebeu também uma doação de 7 milhões e meio de reais, mas quase 95% desse recurso vai para a ponta, né? A Adri falou para eu deixar mais para falar dos projetos para a segunda rodada. Beleza, eu falo depois de lá. E aí eu acho que está acabando o meu tempo, né, Adriana? Acho que é isso, né? Aí depois eu falo. Não, depois a gente volta, Ana, mas era só para... Daí eu vou um pouco para o Nuno, volto para você, mas se quiser, completa. Tá. Completa. Não, legal. Aí o que eu vou falar, então, só para completar os itens, né, que a gente está colocando, que são importantes e desafiadores para as mulheres. A gente tem também a questão do acesso ao mercado, que é uma dificuldade para as empreendedoras. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso. A gente tem algumas iniciativas, mas a gente fala na próxima rodada. Então, só para retomar, gente, a questão de equilíbrio, trabalho, acesso a crédito, trabalhar a questão da saúde emocional, acesso ao mercado, que é importante, programas de capacitação e apoio para geração de renda. É isso que eu acho que são os itens fundamentais. E o último que eu não posso deixar de falar, que é um item que as empreendedoras colocaram muito forte para a gente,
que é a questão da transformação digital, que ainda é um bicho de sete cabeças para muitas mulheres. Que as pessoas falam como sendo algo simples e fácil, mas não é algo simples e fácil. Eu acho que a gente tem muitas questões para discutir em relação a essa temática. É isso, Adri, falei muito. Não falou, não, falou muito bem, mas é que tem tanto exemplo maravilhoso, né? Só para a gente ir no fluxo. E realmente, Ana, esse último ponto que você tocou, né? Acho que quando a gente fala de capacitação para essas mulheres empreendedoras, não é capacitação mais do mesmo, né? Nesse momento de profunda transformação na sociedade, muitas vezes é mostrar novos caminhos, né? Porque eventualmente o restaurante continua fechado e não é no bolo que você vai conseguir, né? Mas com isso eu queria que o Nuno explicasse um pouco o Cetelem, porque eu acho que o Cetelem não é um nome tão conhecido para muitos e muitos de nós, né? E eu acho que, pelo que eu vi do banco, Nuno, e tudo que eu já conhecia indiretamente sem falar com você, acho que ele fala muito com esse mundo que a gente está falando das pequenas empresas, né? E como realmente apoiar. Então, Então, bem-vindo, conta pra gente aí um pouco. nada. Antes de mais, eu queria. Primeiro, eu sou português, o meu sotaque pode ser particular, mas eu acho que vai ser perceptível. Eu queria fazer um comentário antes do porquê eu aceitar sempre algum convite deste género, principalmente sobre o tema de género, e porque esse meu compromisso tão pessoal. Primeiro, eu tenho 4 filhos, tenho 2 meninos e 2 meninas, e eu sou um crente de que realmente a igualdade tem que começar em casa, e tem que ser algo natural. E então, para mim é meio que eu gosto de fazer parte desta batalha de realmente passar a mensagem que realmente existe no mundo do trabalho e no mundo da sociedade, nós somos iguais, ainda que biologicamente sejamos diferentes, e eu quero levar isso à letra e gosto de me comprometer a fazer aquilo que eu penso. Então, só para dar um pouquinho de introdução. Em relação ao banco, o Banco Cetelem, na verdade, é o banco de crédito ao consumo do Grupo BNP Paribas. Para quem não conhece, o Grupo BNP Paribas acho que, hoje não sei se é o quarto ou quinto maior banco em termos de ativos no mundo e talvez o sétimo ou oitavo em termos de resultado. A razão pelo qual nós usamos o nome Cetelem é porque ele tem uma origem em França, é um grupo francês, e nós temos várias empresas do grupo aqui, incluindo o próprio Banco BNP Paribas, que é uma outra entidade legal, mas a razão do Cetelem é porque esta parte da organização foi criada para dar crédito a pessoas físicas essencialmente, mas para dar crédito. Então nós somos um especialista de crédito. A razão pelo qual não conhece o nosso nome é porque nós não fazemos publicidade, nós normalmente trabalhamos com parceiros, com associações, com varejistas, com pessoas que precisam de ter o produto de financiamento para vender os seus próprios produtos e nós somos quem dá esse produto por trás. Não temos necessidade de publicidade, de imagem. Acabamos por ser um banco até bastante digital, apesar de não nos anunciarmos como tal, porque entendemos que não é esse o nosso approach. Inclusive, quero aproveitar aqui um pequeno comentário em relação àquilo que a Ana disse. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais ou menos 4 milhões e 700 de clientes, de pessoas físicas, e quase 60%, 59,6%, salvo erro, uma coisa assim do género, são mulheres. E aqui tem uma razão de ser. A mulher é melhor pagadora que o homem. Pelo menos no Brasil é um facto, é indiscutível, e isso faz parte inclusive dos nossos modelos de assessment de crédito. Eu acho que existe, talvez também pegando nas palavras tanto da Ana como da Camila, eu acho que a mulher tem, em relação ao ambiente familiar e ao cuidado do dinheiro e ao cuidado do dia a dia, uma preocupação adicional e talvez isso naturalmente a torne mais responsável e melhor pagador. Então isso é uma realidade hoje na nossa organização, 60% dos nossos clientes são mulheres. Inclusive eu queria também antecipar e deixar à Ana, principalmente, daquilo que você disse, houve algo que me tocou e nesta vídeo está a vice-presidente do banco, que é a Vanessa Manzi, e ela está a participar. E eu queria deixar desde já a porta aberta para a gente fazer um contacto, para ver até que ponto é que funciona a gente poder fazer algum tipo de parceria para ver se é funcional, mas no mínimo disponibilizar-nos para a gente bater um papo e ver se há alguma coisa que a gente possa fazer. Bom, tendo dito isso e tendo explicado um pouquinho do que é o banco, eu queria falar um pouquinho sobre o tema das mulheres na organização, a preocupação sobre a questão não só da igualdade de género, mas da igualdade inclusive de orientação sexual, cor de pele, é algo que é um compromisso da organização,
porque eu acho que é um valor maior da sociedade. Eu acho que a gente tem que procurar ter valores maiores na sociedade e para vos dar um pouquinho da realidade de hoje e coisas que são boas dentro da nossa organização e que eventualmente coisas que ainda temos que trabalhar. Se a gente olhar hoje para a nossa organização, nós somos 54% de mulheres e 46% de homens. No entanto, quando a gente olha isso para o top 20 das pessoas, ou seja, quando a gente olha, somos apenas 20% de mulheres e 80% de homens. Então, realmente, esse é um trabalho natural que vai ter que continuar a acontecer, mas é um foco, é uma preocupação. Por um lado, eu acho que é uma coisa boa, nós, apesar de sermos uma organização relativamente jovem, nós temos uma média de idade mais ou menos de 33 anos, as mulheres são mais novas que os homens, então têm mais oportunidade, eventualmente, de vir a ocupar esses lugares. Mas nós temos tido uma preocupação em todos os planos de desenvolvimento interno, nós temos uns programas de leadership, de liderança, hoje isso é bem equilibrado, então é 50-50 a participação de mulheres e de homens, porque a gente já faz questão de que isso seja um fator. E acima de tudo, porque, e aqui vou-vos dar um número, nos últimos 18 meses, se a gente olhar para as avaliações internas que a gente faz do desempenho dos homens e das mulheres, em média as avaliações das mulheres são melhores. Então aqui é uma realidade, estou-vos a falar de factos, não estou a ser tendencioso, nada, é um facto. E isso leva-nos a querer ou comprovar que realmente, talvez, palavras que a Camila disse, que a questão da a diversidade de género é uma mais-valia para a organização. Então é um facto. Aqui para nós é um facto, então isso para mim é uma prioridade para a gente continuar a fazer esse caminho. Tanto que em relação à pandemia, uma das primeiras ações que nós tivemos em relação à pandemia, quando tivemos que mandar toda a gente para casa, nós tínhamos programado a assinatura do nosso compromisso sobre o tema das mulheres e, apesar de entrarmos em pandemia, chegou-se a equacionar a gente não fazer a assinatura nesse momento e deixar para uma outra fase. E eu fiz questão de dizer, não, vamos fazer de outra forma, e assinámos, fizemos um evento no Instagram, porque eu acho que é um compromisso que a gente não pode abdicar e a gente tem que continuar a fazer. Em relação, e aqui pegando um pouco algumas das preocupações que nós temos internas, que eu tenho também, e eu acho aqui, e aqui falo principalmente da realidade do Brasil que eu conheço. Eu já estou no Brasil há 12 anos. Eu acho que há 2 pontos sobre este tema da pandemia que afetam essencialmente as mulheres e que já foram tocados. Eu acho que, infelizmente, a mulher ainda está associada a cuidar da casa, a ter uma responsabilidade, ou pelo menos uma quantidade de trabalho e de responsabilidade maior do que o homem. Eu acho que isso é uma infelicidade de um histórico cultural. Eu acho que todos os países vão evoluindo, eu acho que o Brasil aqui ainda tem coisas para fazer. Isso tem-nos dado a nós, nas discussões internas aqui, a preocupação de garantir que, mesmo até pelo atraso da reabertura das escolas, dar oportunidade às mulheres, principalmente às mulheres, mas a todos os colaboradores, de só regressarem ao escritório se puderem regressar ao escritório. Tanto que nós começámos um processo de regresso ao escritório voluntário. Porque também sabíamos, nós durante este período de pandemia contratámos uma psicóloga, sabemos também que as pessoas que estão sozinhas em casa sofrem muito, porque o isolamento às vezes é pior, chega a ser bastante nocivo do ponto de vista pessoal, e algumas pessoas decidiram, nós abrimos a oportunidade, se voluntariamente, se quiserem regressar ao escritório, o espaço está disponível, temos regras de segurança a cumprir, e assim o fizemos. Mas realmente o regresso ao escritório para nós, para as mulheres, é uma preocupação, porque nós sabemos que essas pessoas hoje vão ter mais crianças em casa que a partir de uma certa altura deveriam estar na escola e não estão, e infelizmente o ambiente familiar ainda dá muito foco aqui à atenção das crianças e do cuidado das pessoas mais velhas, como foi comentado pela Ana também, ainda é muito feito pelas mulheres. Aqui eu queria fazer um último, então, para resumir um pouquinho o porquê da minha participação, porque eu ser um defensor desta bandeira, como é que a organização, e falo no Brasil, mas ela é uma consequência das diretrizes internacionais do grupo, fala sobre o tema e se preocupa em dar atenção a este tema. E eu queria fazer um comentário pessoal também, dando um exemplo aqui. Como eu disse, eu tenho 2 filhas, que por acaso são gêmeas e idênticas. E uma delas, e são as 2 completamente diferentes. Uma talvez seja o estereotipo de alguém um pouco mais feminino e a outra um estereotipo de alguém um pouco mais o menino que gosta de jogar a bola, etc. E uma das coisas que eu noto no Brasil, infelizmente,
é que eu acho que ainda há um condicionamento que sempre tem que ser trabalhado e tem que ser uma preocupação, principalmente também das mulheres que estão a escutar, a maioria das mulheres que estão a escutar esta mensagem. Ainda há um estereotipo, a Camila usou a palavra dos vieses inconscientes, de naturalmente a gente condicionar. A menina tem que usar vestido de princesa, o menino tem que usar roupa de cowboy. Esta minha filha, que é mais dedicada ao desporto, o que ela me pediu de prenda de aniversário foi uma faca de treinamento. Se eu disser isto a qualquer mulher, e normalmente são as mulheres que digam, que loucura, que tonteria, não faça isso. E isso é algo que tem que se acabar, tem que se começar dentro de casa, de gerações pequenas, para que mais tarde isso seja naturalmente aceito, quer pelos homens, quer pelas mulheres. Então eu faço muito este comentário quando eu falo sobre o tema, porque para mim é muito pessoal, e como eu disse, tenho dois meninos, duas meninas, então eu acho que se nós não lutarmos contra esses viés inconscientes que naturalmente acontecem, e muitas vezes a mulher também o tem, porque também foi educada assim e tudo mais, o ambiente familiar onde foi educado, vai ser difícil a gente não conseguir fazer essa mudança mais rápido. Então eu faço também essa chamada, porque por mais que as organizações, que pessoas como eu, como vocês, tenham este ímpeto, tem que fazer uma chamada também ao dia a dia. Não é só na empresa, não é só no aspecto profissional que as coisas vão mudar. Elas têm que mudar também de raiz. As pessoas têm que ter, os meninos têm que ser educados, que têm que limpar, têm que arrumar a cama, têm que lavar a louça, caso contrário as coisas naturalmente não mudam. Porque eu vi algumas histórias meio desagradáveis e tristes durante este período da pandemia. Eu vou dar um exemplo, um pouco fora de contexto, para não chocar ninguém. Uma pessoa que eu conheço, uma pessoa mulher, uma excelente profissional, extremamente bem avaliada, com uma carreira à frente, por conta do ambiente familiar e da pressão familiar, tomou a decisão de se desligar da organização onde trabalhava, porque a pressão familiar ainda é essa de que mulher tem que ficar a cuidar das crianças em casa e tudo mais. E é lamentável que isso aconteça, porque isso é falta de compromisso não é só do marido, mas também do ambiente familiar, pais e etc. Então eu acho que isso tem que ser discutido, não é fácil o tema, mas tem que ser posto em cima da mesa, porque esse é um tema chave para mudar as coisas de fundo. Então, isso são os meus comentários. Fica aqui a minha porta aberta. Eu acho que a Vanessa, inclusive, já mandou o e-mail dela aí numa mensagem. E este é o STLM e eu agora espero mais algumas perguntas que a gente possa discutir alguns outros temas. E se há alguma... Comenta um pouquinho, assim, como você viu o efeito no banco mesmo, né? Assim, porque muitas empresas fechando, né? Muitas empresas com problema. Como você viu aí a procura por novos produtos? Como você observou essas 60% de mulheres aí que são clientistas do banco? Eu vou fazer um comentário que parece meio tonto, mas tirando um pouquinho de aumento de inadimplência que a gente viu durante o mês de março e abril, na verdade não sofremos quase impacto nenhum. Porque eu acho que houve algum medo e as pessoas tiveram um pouco de receio no início, porque realmente vai haver um aumento de desemprego, já há um aumento real de desemprego e as perspectivas são que exista um aumento adicional. Nós tomamos como empresa, e aqui como parte do grupo, uma deliberação de que não fizemos nenhum tipo de desligamento e não é o nosso plano fazer de forma alguma. Então, esse foi o primeiro compromisso interno com os nossos colaboradores, não fizemos nenhuma diminuição de salário, temos uma organização que hoje está capacitada e que pode fazer isso, graças a Deus. E em relação aos clientes, ao início tivemos algum receio, fizemos um aperto de crédito inicial, porque também nos deu um pouco de medo, vimos um pouquinho de deterioração que nos preocupou. A verdade é que quando eu olho o mês de julho em termos de utilização de crédito, comportamento do pagamento dos clientes, inclusive a própria eficiência operacional da organização, eu tenho que dizer que estou extremamente bem surpreendido com a forma como o mercado reagiu. Dito isso, é também preciso ter atenção que se parece muito tempo estes 4 meses neste cenário, eu acho que ainda falta muito tempo para tudo isto ser bem digerido e ver o que vai acontecer. Então, eu diria que hoje estou alegremente surpreso com a forma como o mercado se comportou, como a nossa atividade se comportou, como os nossos clientes se comportaram. Por outro lado, eu não sei quanto tempo tudo isto vai impactar a economia brasileira e não vai ser só, a gente fala muito nas notícias, agora pode, amanhã não pode, hoje pode, não pode, mas infelizmente as coisas não vão acontecer assim, então a gente vai ter que ter aqui
atenção, mas confesso que se eu tivesse que fazer responder essa pergunta há 3 meses atrás, estaria extremamente preocupado. Hoje não estou tão preocupado. Estou mais preocupado com o que pode vir a acontecer, mas não com a realidade deste mês. Perfeito, Nuno, obrigada. Não, é bom ver que algumas coisas estão conseguindo surpreender a gente, né? E claro, como você falou, a preocupação aí com os impactos econômicos, ela não é de curto prazo, né? A gente tem visto aí, tem falado de 2 a 3 anos para recuperação da economia, né? E mais do que nunca a gente vai precisar se reinventar muito, né? Para poder dar uma opção para essas pessoas. Mas eu queria te parabenizar aí pela questão do compromisso com não demissão, né? Eu participo muito de rodas de conversas com as empresas, muitas empresas querendo fazer realmente ações para a sociedade, mas eu digo que uma das maneiras mais eficientes das empresas serem responsáveis socialmente nessa crise é manter os empregos, né? É manter a renda de quem depende da sua cadeia de valores, né? Pagar os seus fornecedores e assim por diante. Então, eu acho que essa é uma ação muito certa e muito boa. É muito bom ver que o banco está preparado para isso e conseguiu ter esse compromisso. Parabéns. Então, eu volto para a Ana um pouquinho, para a Ana falar então mais aí de todas essas ações, né, Ana? Como que a gente apoia esse ecossistema, como que a gente faz com que esse ecossistema de muitas mulheres com seus empreendimentos que sustentam as suas casas consigam se reinventar, ter renda e também se cuidar, né? Então, conta pra gente as ações. Conto sim, Adri. Deixa eu só fazer uma observação que o Nuno falou que a princípio a pandemia não afetou, né, a instituição. A gente percebeu também como mercado, como ecossistema, nós estamos também no ecossistema de empreendedorismo de impacto, ou seja, de impacto social. E a gente percebeu um crescimento absurdo de grandes corporações, de grandes empresas querendo fazer ações ou trabalhando com ações para ajudar pequenos negócios. E eu vejo isso, não estou falando que é um resultado bom da pandemia, pelo amor de Deus, mas eu vejo isso como um aspecto positivo de você ter empresas que estão fazendo ações para ajudar os pequenos negócios, entendendo a importância dos pequenos negócios. A nossa instituição, nós contratamos 5 pessoas durante a pandemia. E para nós foi um desafio, porque a gente não sabia contratar online. A gente nunca tinha feito contratar gente sem conhecer as pessoas de verdade, né? Só conhecendo de forma virtual. Mas eu achei que era importante colocar isso, porque alguns segmentos, alguns setores cresceram mesmo durante a pandemia, né? Não é a maioria, óbvio, mas cresceram. E, Ana, um pequeno comentário. E é importante quando eu digo que o impacto não foi tão negativo, mas, por exemplo, quando eu olho o resultado piorou bastante. Mas aqui há um compromisso da organização, a nível global, inclusive, não apenas no Brasil, que em função de tudo o que pode vir a acontecer, o resultado deixou de ser a primeira prioridade. A gente sabe que vai ter aqui um processo, que os clientes são fundamentais, que é dar atenção aos clientes, e é por isso que eu digo, agora, do ponto de vista operacional, realmente as coisas surpreenderam positivamente. O resultado, infelizmente, eu não posso dizer o mesmo, mas isso faz parte. Considerando o cenário, né, considerando que todo mundo está passando, com certeza é algo para se comemorar, né? Porque considerando que todo mundo está passando. Bom, então, continuando falando um pouco das ações, né? A gente falou um pouquinho das ações que nós fizemos em relação à geração de renda, que foram o Potência Feminina, que eu falei para vocês, e o Heróis Usam Máscaras, que foram os 2 projetos de gerar renda. A gente ainda acha que tem uma dificuldade muito grande na questão do acesso a crédito, mesmo nós tendo feito essas 2 iniciativas de gerar crédito, a demanda é, no mínimo, 100 vezes maior do que o que a gente consegue atender. Para vocês terem uma ideia, esse fundo voltado só para microempreendedoras individuais, nós tínhamos 200 créditos para oferecer e se inscreveram quase 2.000 mulheres. Então, é um processo ainda que tem uma chance, tem um potencial. O mercado financeiro,
ainda tem um potencial muito grande de criar iniciativas, e eu acho que deveria, sim, ter mais iniciativas para apoiar a questão do acesso a crédito para as mulheres. E quando eu falo de acesso a crédito, eu não falo só de empréstimo, eu falo de investimento anjo, eu falo de fundo de investimento, eu não falo só da microempreendedora individual, eu falo da empreendedora de startups também. A rede tem uma aceleradora de negócios e também focada só em mulheres, e a gente também tem uma preocupação muito grande de fazer essa conexão para que elas também consigam investimento e tenham uma condição melhor de desenvolver os seus negócios. Então, acho que esse é um ponto que a gente ainda tem questões para resolver e para desenvolver, Adriana. Eu acho que o acesso a crédito é uma questão importante. Ana, posso ter uma Pode falar. Posso aprontar com vocês? Já que Por você entrou favor. antes de você ir para os próximos, eu queria que a Camila comentasse um pouco, porque eu vejo que as fintechs talvez tenham coisas. Talvez a gente pudesse só fazer um bate-bola nessa questão do crédito específico. Eu ponho para o Nuno também, porque obviamente você bem mencionou, essa questão do crédito, ela sai em todas as pesquisas, no Brasil, lá fora, e obviamente em alguns países as mulheres têm, no Brasil também, mas a diferença não é tão grande. O histórico bancário das mulheres é muito menor, né? A vergonha, às vezes, das mulheres de entrarem numa agência, né? Então, a gente vê uma série de questões que influenciam no crédito, até o medo mesmo de tomar crédito, né? Sim. A gente podia fazer um bate-bola aqui na questão do crédito, Camila. Não sei se você quer comentar um pouco. Eu tenho convivido com algumas fintechs, né? Acho que tem aí algumas tentativas. Não, bacana. Vou pegar, antes de falar especificamente sobre as fintechs, vou pegar essa fala aí da Ana, que é super importante, sobre acesso a crédito, a capital, né? Acesso a capital, e não só para as pequenas e microempresas, que isso a gente está vendo uma grande mobilização, mas também queria compartilhar um pouco sobre esse espaço das startups, né? Da mulher na tecnologia, né? Que hoje a gente está começando com esse trabalho, a Ana já começou a olhar para isso, mas a gente está vindo aqui com força, né, em startup. E o que a gente passou, a nossa experiência aí com essa parte de acesso a capital e como que a gente organizou, estruturou isso na Wimpact, né? Então, acesso a capital é um dos principais pilares, né, da nossa atuação. Não só acesso a conhecimento, que é super importante, mas acesso às redes de apoio, né, que são por meio de mentorias, de acesso a mercados. As startups que a gente apoia dentro do ambiente da Wimpact, elas são conectadas a grandes corporações, né? Então, são empresas B2B, né, que a gente chama, que vendem para negócios, e a gente também está vendo esse ecossistema falando muito sobre inovação aberta, né? Então, que são as startups levando tecnologia para dentro de grandes corporações. Então, isso tudo faz parte do nosso ecossistema. A gente fez uma chamada, a primeira chamada que a gente fez, né, para startups, para receberem apoio, nosso apoio, que foi em parceria com o Fundo WeVentures, que é o fundo conhecido como fundo da Microsoft, mas que também tem importantes outras empresas lá dentro, como a Flex, o Sabin, né? E isso tudo aconteceu no meio no meio da pandemia, no início da pandemia, quando foi anunciado o lockdown. Então, o primeiro ponto foi que essas grandes empresas continuaram com seu compromisso e fizeram um investimento no fundo. Isso é uma parte super importante, né? E nós da Wimpact fomos uma das primeiras startups a serem investidas por esse fundo, né? Que é criado para investir em mulheres fundadoras de startups. Startups com 20% de mulheres no quadro societário de fundadores e com posição de liderança. Então, isso foi um ponto super bacana, né, da pandemia, ter visto esse compromisso de grandes corporações nesse fundo. Quando a gente também fala de acesso a capital, né, além do fundo, que é um fundo de venture capital, a Ana mencionou a questão do investimento anjo, né, que aí são pessoas que geralmente já foram empreendedoras, são empreendedoras, continuaram, tem um perfil, né, que construíram, né, uma fonte de renda bacana que consegue apoiar o empreendedorismo. E a gente vê empreendedorismos nascentes, né, o começo dessas empresas de tecnologia, e a gente vê também que no investimento anjo e também no venture capital são mercados muito masculinos. E existe uma pesquisa nos Estados Unidos que vê esse viés. Investidores homens investem mais em empreendedores homens e investidoras mulheres
investem mais em empreendedoras mulheres. Isso é real, né? Então, como é que a gente também aqui está na Wimpact fazendo essa rede para que essa rede se conscientize disso e também para que a gente possa incentivar o ingresso de investidoras mulheres como investidoras anjo e como também lideranças aí, como a gente tem no fundo do We Ventures, né, de uma liderança feminina, né, para a gente conseguir reverter isso. Então, a gente fez essa primeira chamada com o fundo We Ventures, com âncora Microsoft, né, e a gente recebeu a inscrição de 1.500 mulheres fundadoras de startups de primeira. A gente está hoje, né, apoiando, a gente selecionou 18 startups e dentro dessas, com 25 mulheres fundadoras, né, porque a gente tem esse relacionamento mais one-on-one, apesar da Wimpact ter nascido digital, né, a gente é totalmente digital, a gente apoia mulheres e startups do Brasil inteiro, né, então a gente tem essa mentalidade e essa cultura. Guarda um pouquinho da Impact para daqui a pouco. Tá. Não, eu vou entrar nesse... Vou falar agora, vou entrar nas fintechs, né? E é isso, né? Então, a gente tem esse... Tá bom. Então, a gente apoiando, né, essas startups, essas 18, a gente tem 2 fintechs, né? E são 2 fintechs que a gente viu que estão realmente, nesses 4 meses que a gente está junto, que tiveram grandes ganhos e grandes... apesar da crise, né? A gente tem a Gini, que é uma plataforma que concede crédito para pequenas e médias empresas, né? Que já tem crédito pré-aprovado, e também a plataforma UFA, que faz renegociação de dívidas. Então, apesar da gente ver essa crise, como eu falei, 30%, mais de 30% das startups tiveram impacto positivo e a gente vê isso acontecendo especialmente nas fintechs, né? Que conseguem usar a tecnologia para ter velocidade, para chegar onde elas precisam. Então, a tecnologia aí como esse grande facilitador, né? Dando velocidade de ação, né? E a gente, fora também dessas 2 fintechs, depois eu posso falar mais de outras startups também que conseguiram com essa mentalidade mudar totalmente a sua estrutura de negócio, entender como que gera valor, né? Que eu acho que essa que é a pergunta que todos os negócios e nós da Wimpact também como apoiadores, a gente faz para as nossas startups todos os dias. Agora com a crise, é o momento da gente sempre se perguntar como é que a gente gera valor para o nosso cliente. E as fintechs estão com esse papel e com essa responsabilidade e com esse ganho de velocidade muito acentuado durante a pandemia. É isso mesmo, Camila. Eu conversando com algumas fintechs, né, a ONU Mulheres, através do Ganha-Ganha, a gente assinou uma parceria com a Associação América Latina de Fintechs, né? E a gente ouve que algumas das questões que impedem as mulheres, talvez, de ter acesso, né? Acho que depois o Nuno pode comentar um pouco, que ele falou aí que ser mulher, no caso do CETELEM, conta como positivo para a concessão de crédito, né? Porque a gente observa essa questão de, na média, as mulheres como melhores pagadoras. Mas o que eu ouvi de alguns comentários foi que, muitas vezes, você realmente usar o eletrônico para acessar e para conseguir ser uma correntista é algo que ajuda, que essa questão da locomoção, de eu ir e vir, né, é um tempo que eu não tenho, então tudo que eu consigo fazer para facilitar o acesso à conta é bem-vindo. Por outro lado, a gente sabe que no Brasil só 50% da população tem realmente acesso ao computador, né, que muitas das transações elas são via celular, então esse eletrônico ele também tem que ser fácil, porque seria muito complicado, igualmente eu não acesso via celular, né? E a gente vê realmente essa questão da matriz de crédito, né? Eu comecei minha carreira quando ainda existia o Banco Nacional na área de crédito, né? E as matrizes de crédito, em geral, elas são muito tradicionais, né? Porque elas veem se você tem patrimônio, elas veem realmente o seu histórico como correntista. Então, talvez o Nuno pudesse comentar um pouco, a gente vê realmente essa possibilidade, seja das fintechs ou dos bancos, que quer dizer, tradicional, mas nem tanto, né? Porque o Nuno falou no começo que ele não se põe aí muito como digital, mas ele é um banco muito mais digital que qualquer outra coisa, né? Mas como a gente consegue olhar a matriz de crédito de maneira diferente, né? Como a gente consegue ver outros comportamentos que vão assegurar o risco daquele crédito, né? Mas não só desse jeito tradicional, que é número de anos como correntista, né? Ou movimentação como correntista, ou patrimônio acumulado. Então, inclusive, é um bom ponto e
até para fazer um pouco um link com aquilo que disse a Camila, primeiro eu queria fazer um comentário. O Grupo BNP, junto com o Carrefour, a Enred, são empresas francesas, mas sediadas no Brasil. Nós, no final do ano passado, tomámos uma decisão e constituímos um centro de inovação, que está sediado aqui em São Paulo. Inclusive criámos com o intuito de nós identificarmos empresas, fintechs, como quiserem chamar, que pudessem trazer alguma coisa de vantagem para a forma de como nós trabalhamos. E quando eu falo nós, falo tanto de todas as empresas do grupo. Nós temos aqui 2 bancos, como eu comentei, temos uma seguradora, que é a Cardiff, temos uma empresa de gestão de frotas e temos um espaço físico, do qual nós somos co-sponsor, e que pagamos o aluguer, onde nós trazemos essas fintechs para falarem connosco, e realmente se elas tiverem um problema, ou se elas conseguirem dar resolução a um problema que nós tenhamos, a gente tem um espaço onde elas podem trabalhar, podem desenvolver e ver se faz sentido. 2 dos projetos que nós temos vindo a trabalhar nos últimos, eu diria, 18 meses, são realmente como é que a gente usa o determinado informação de mídia social para melhorar o nosso score de crédito, vamos chamar assim. E isso, só para vocês terem uma noção, quando a gente olha para continentes como a África ou com países como a Índia, isso claramente é mandatório. Inclusive eu acho que essas regiões vão dar um salto à frente, porque nós ainda vimos de um meio tradicional aqui no Brasil e vamos tentar incorporar outros fatores para ver se eu posso dar crédito não tendo um histórico de emprego, por exemplo, mas talvez o fluxo de pagamentos e recebimentos da pessoa me possa dar alguma credibilidade que realmente a pessoa pode ser boa pagadora. Referências sociais, comportamento, nós temos vindo a usar algumas fintechs que fazem gestão e análise de algoritmos, ou criam algoritmos para fazer análise sobre esses comportamentos, para nos verem se dão pontos adicionais em termos de score de crédito tradicional. Tem sido longo o processo porque a mídia social também é complexa, porque hoje ela tem um excesso. Então, vou-vos dar um exemplo que não tem nada a ver, eu não sou pago por nenhuma destas marcas. O LinkedIn até hoje, infelizmente, é o único que dá alguma credibilidade, porque eu acho que o LinkedIn tem um uso muito específico, só que normalmente o LinkedIn é muito mais usado por pessoas que já estão empregadas, e o que a gente queria realmente era trabalhar a outra base. Só que o problema da outra base é que hoje em dia há um excesso de informação e a gente não consegue encontrar realmente fatores que digam ao comportamento X tem um percentual adicional de crédito. Então é um processo que nós queremos olhar, sabemos que ele é um diferencial, ainda não conseguimos criar uma tração para realmente fazer um diferencial. Agora, voltando ao ponto que eu comentei antes, quando nós trabalhamos com associações, foi por isso que eu comentei à Ana que teremos interesse em falar com ela sobre aquilo que a rede de empreendedora da mulher faz, porque às vezes esse conhecimento específico, que é uniforme sobre esse grupo de mulheres, às vezes dá-nos fatores que são mais credíveis do ponto de vista de tomar isso para decisões de crédito, porque ele é standardizado, então às vezes é assim essa informação, e por isso é que nós trabalhamos como parceiros e não vendemos direto ao público, e é por isso que nós trabalhamos com associações, porque eles têm algum tipo de informação sobre as pessoas que possam querer ser clientes de crédito. Dito isso, deixo também aqui para a Camila um ponto que eu acabei de comentar sobre o La Fabrique, que é o nosso hub de inovação. Ele é sediado aqui em São Paulo. De qualquer forma, à semelhança daquilo que eu disse à Ana, eu deixo também a porta aberta, e a Vanessa já passou o e-mail para vocês aí nos comentários, para a gente poder ter uma conversa. Como é óbvio, nós não fazemos venture funding para empreendedores, nós não fazemos estruturação de angariação de capital para desenvolver fintechs, mas nós somos utilizadores de fintechs. Uma das coisas que nós aprendemos para ser digital é se eu tenho que mudar a forma de trabalhar. Se eu quiser continuar a trabalhar como sou, eu vou demorar muito tempo e vai ser muito caro. Então nós temos integrado muitas fintechs. Algumas fintechs que nós usamos, elas cresceram inclusive muito suportadas por nós, porque nós temos dinheiro, mas não temos a agilidade, e se alguém trouxer uma agilidade que nos permita resolver problemas internos, aí nós temos todo o interesse em conversar. Então deixo também a porta aberta para depois nós trocarmos algumas ideias e discutirmos, ver se há alguma oportunidade eventualmente de avaliarmos algumas dessas fintechs que
que possam ter interesse em trabalhar alguns temas específicos do nosso meio, mas como eu disse, nós temos outras empresas do grupo que têm outro tipo de atividades. E aqui o espaço não é só da 7LM, é do grupo BNP Paribas, mais os parceiros, o Carrefour, a DN Red, etc. Então tenho toda a disponibilidade para deixar a porta aberta para essa conversa. Obrigada, Nuno. E agora eu me comporto e volto para o jeito tradicional. Eu vou voltar para a Ana para ela terminar o raciocínio dela. E daí a Claro. gente na última rodada com a Camila e com o Nuno também desses exemplos de outras coisas que foram feitas aí durante a pandemia. Eu só queria chamar a atenção de vocês, para a gente é super importante a avaliação dos eventos, né? De saber o que vocês estão achando. Então, a Cláudia colocou o link aí, se todo mundo puder entrar, preencher, isso ajuda muito a gente a mostrar o valor do tempo investido aqui e também de feedbacks para a gente poder pensar nos próximos temas, né? Então, com isso, Ana, agora volto com você e me comporto para você terminar o seu raciocínio. Não precisa se comportar, eu gosto assim, é uma conversa, um bate-papo, vamos seguindo. E se quiser interromper, vamos embora. Então, já falamos bastante, mas eu acho que tem muita carne de discussão aí em relação ao tema de acesso a crédito, super bacana. Uma outra questão que eu acho absolutamente fundamental é a questão do acesso a mercado. O que significa hoje acesso a mercado, né? Significa que muitas vezes o pequeno negócio não consegue sobreviver só da venda do próprio bairro ou do que está no entorno, né? Criou-se um movimento muito grande desde o início da pandemia do compre do bairro, compre do pequeno negócio. Nós criamos um movimento tipo compre de uma empreendedora, apoie uma empreendedora, vários movimentos para comprar dos pequenos. E na sequência criaram também vários movimentos para que os pequenos negócios colocassem os seus negócios em marketplace. A própria Luiza, do Magazine Luiza, criou o Parceiros Magalu. Nós, na Rede Mulher Empreendedora, temos um marketplace também, na verdade não é da pandemia, ele existe há 3 anos, o nosso marketplace, onde as empreendedoras podem lá, como se fosse uma vitrine virtual, elas entram, colocam os seus negócios e podem comprar umas das outras. Desculpa, engasguei. Mas eu acho que a questão do acesso ao mercado ainda é um tema que poderia muito bem ser desenvolvido. Eu não acho que um único marketplace resolve a questão. Eu acho que marketplace ainda tem muitas questões aqui no Brasil, as pessoas ainda têm dificuldade de se cadastrar, e por isso que eu conecto essa questão do acesso ao mercado à questão da transformação digital. Muita gente ficava, durante a pandemia, puxa, e agora o que eu faço? Eu crio um e-commerce, eu faço um site, transformação digital é vender pelo WhatsApp, é vender pelas redes sociais, o que eu faço? O termo, a expressão transformação digital ficou uma expressão muito etérea para quem é pequeno, ficou uma coisa muito distante. E aí nós aqui na rede começamos a trabalhar conteúdos para poder ajudar essas empreendedoras a entender o que é essa transformação digital, que não é ciência da NASA, não precisa fazer nada muito sofisticado, mas que sim tem alguns passos que elas precisam desenvolver para poder ter uma presença digital e para conseguir vender o seu produto, o seu serviço. E associado a isso também, acho importante falar, que é algo que a Adriana tocou também um pouco no começo, que é a questão da inovação. A gente tem falado muito sobre isso, porque as pessoas têm uma impressão que inovação é criar uma coisa, mais uma vez usando a expressão de ciência da NASA. E muitas vezes a inovação está em algo muito pequeno. A gente teve inúmeros casos durante a pandemia muito bacanas de inovação. Pequenas confecções que faziam roupa estão fazendo aventais para os hospitais, estão fazendo máscaras. Um grupo de gráficas está fazendo face shield, ao invés de fazer o produto que eles faziam de impressão. Tem mulheres, tem um caso muito curioso de uma mulher que ela vendia bolos inteiros e os bolos inteiros ela não estava conseguindo mais vender os bolos inteiros. E ela teve a ideia de vender os pedaços dos bolos, ao invés de vender inteiro. Ela passou a vender mais e conseguiu uma margem melhor, mas porque ela teve a ideia que as pessoas estão em casa, querem tomar um café da tarde, mas um bolo inteiro, às vezes, para uma família, é muita coisa.
eu estou falando, parecem coisas muito pequenas, mas não são. São coisas que para muitos negócios significam a sobrevivência desses pequenos negócios. Eu acho que todas as organizações, o que a gente tem falado muito para as grandes organizações é: comprem de uma pequena empreendedora, olhem para esse mercado, tenham paciência, que eu digo. Por que paciência? Porque eu já fui de grande corporação, eu sei que os processos são muito complexos e muitas vezes a gente precisa ajudar. Nós temos um programa na rede que se chama RN Conecta, que a Adriana conhece bem, a Cláudia, acho que a Tainá também, que é um programa que a gente seleciona, capacita e certifica mulheres empreendedoras e coloca essas mulheres empreendedoras em contato, em conexão com grandes empresas, para que elas possam vender os produtos e os serviços delas para grandes empresas. E o que a rede faz? A rede prepara essas mulheres para vender para as grandes. A gente ensina os processos, a olhar o fluxo de caixa, a ver a questão dos pagamentos. A gente ensina tudo isso e conecta através de rodadas de negócio ou de conexão direta. Por isso que a Adriana perguntou no começo quando vai ser a próxima rodada. Eu depois mando, a gente sempre manda via o canal da ONU Mulheres, indicando quando vai ser a próxima rodada de negócio, e para nós é muito importante ter várias organizações interessadas em se conectar com essas empresas. Porque acesso ao mercado, mais uma vez falando para vocês, é muito, muito importante. Então, só juntando as três coisas: acesso ao mercado, transformação digital, para que essas empresas consigam de verdade ter outros canais de vendas para os seus produtos e os seus serviços, e também trabalhar a questão da inovação como sendo algo mais acessível e não tão distante do dia a dia. Por isso que a gente gosta muito de usar aqui na rede exemplos de inovação muito simples e não exemplos de inovação mega sofisticados. Então, acho que esse é um ponto importante, que todos olhem para isso. A gente bate muito aqui na tecla do compre de uma empreendedora, porque quando você está comprando de uma mulher, você está ajudando uma família, está ajudando a educação dos filhos, você está ajudando a botar comida na mesa. Com isso, a gente não está desmerecendo os outros negócios, a gente está, na verdade, só priorizando negócios que normalmente não têm oportunidade. Acho que esse é um outro ponto importante. Acho que é isso, Adri. Assim, tem outras coisas que dá para a gente falar, mas acho que vou deixar você dar continuidade. Perfeito, Anne, é isso. Através do ganha-ganha, a gente tem apoiado realmente essas rodadas de negociação promovidas pelo Conecta, e uma das coisas que a gente fala muito com a área de compras das grandes empresas tem muitas questões fáceis que vocês podem fazer para botar realmente mais mulheres empreendedoras na base de fornecedores, né? O primeiro é muitas vezes explicar como é o processo de ser fornecedor, porque a maioria das grandes empresas, e seja grandes organizações como a própria ONU Mulheres, né, o processo de você mandar uma proposta, a ficha de cadastro, são muito burocráticos, e muitas mulheres empreendedoras, às vezes já de médio porte, né, Ana, têm dificuldade, isso gera uma insegurança nelas, elas Exato. realmente se abrem para preencher. Então, às vezes, a gente fazer essas rodadas, como é ser um fornecedor, como é fazer negócio com a minha empresa, não é nada do investimento do outro mundo para a empresa, e é muito, muito efetivo, né? Uma outra coisa que a gente demanda muito é essa questão do prazo de pagamento, né? Porque a maioria das grandes corporações, ela tem esse default: eu só pago fornecedor em 90 dias, eu só pago fornecedor em 120 dias, e quando o negócio é menor, o cash flow é um problema, né? O fluxo de caixa. Então, será que você poderia ter para compras menores, eu posso realmente ter um prazo menor, ou eu posso pelo menos ter um processo que o fornecedor expresse para mim que ele deseje receber menos, né? Porque assim, a ONU Mulheres, quando a gente recebe algumas contribuições de empresa, a gente fica como se fosse um fornecedor da empresa, né? Então eu acabo conhecendo um pouco o processo de cadastro, né? E eu me lembro de uma grande empresa, né, que não vem ao caso citar o nome, que ela tinha realmente um link que voltava para mim falando: se você deseja receber o seu pagamento em menos do que, acho que era 90 dias, que era o default deles, você pode manifestar aqui, né? Então, isso no mínimo te cria uma opção de eventualmente analisar como financeiro da sua empresa se eu posso autorizar alguns pagamentos menores, né? Então, acho que tem muitas coisas relativamente fáceis que
fazem, e daí não é porque eu sou bonzinho, porque eu quero comprar de uma empresa, e eu estou dando um exemplo de mulheres em gerais, mas mulheres são muitas, né? A gente tem mulheres negras ou pessoas negras, pessoas trans, né? Então a gente tem vários grupos, e não é porque a gente é bonzinho, mas é porque eu acesso uma inovação mesmo, eu começo a fazer negócio com quem vem com ideia diferente, com quem vem aportar valor, muitas vezes, para a maneira que eu mesmo sirvo meus clientes, né? Então, é isso, a gente vai continuar mandando como ganha-ganha para as empresas webs aí, essas oportunidades de participar das rodas de negociação e incentiva realmente as empresas também a promoverem suas próprias rodas, né? Dizer, eu estou procurando fornecedoras na categoria XYZ. Rede, quer mandar algumas mulheres aqui? E a gente tem outros grupos aí, né? Sei lá, Adriana da Feira Preta, né? Assim, a gente vai vendo outros grupos que vocês poderiam se conectar também, né? Ou se eu quero startup, vou lá na Camila, no Impact, falo, Camila, eu estou procurando empresas de startup, de tecnologia, pode me indicar algumas para eu fazer essas rodadas e essas rodadas de negociação não tem compromisso, né? Essa rodada é eu conhecer mulheres empreendedoras nas categorias que eu tenho interesse de comprar, pelo menos elas ficam no meu banco de dados e a hora que eu tenho a oportunidade real, eu posso cotar, eu posso escutar a proposta delas, né? Então, eu acho que esse compromisso de ter mais mulheres na cadeia de fornecedor tem muita coisa simples que dá para fazer. E Ana quer dar algum comentário? Só para você falou da Adriana da Feira Preta, tem também a Maite Schneider, que está até aqui acompanhando, que tem o Empodera Trans, que é a Maite, eu sou madrinha da Transempregos, da Maite, de todo o trabalho que ela faz, eu acho bem importante também. Quando a gente fala de mulheres na rede, a gente fala de mulheres em toda a sua pluralidade. Então, a gente fala de mulheres negras, mulheres trans, a gente fala de mulheres 50+, mulheres mais maduras, mulheres indígenas, refugiadas. Então, a gente tem que sempre pensar que a gente está falando de mulheres no sentido mais plural do nome e não só falando de mulheres numa categoria específica ou num caso específico. Acho que é bem importante colocar isso. Com certeza, Ana. E se sobrar um minutinho no final, Maite, eu te dou a palavra para você contar aí o que é o Empodera Trans, tá? Deixa eu só passar primeiro para a Camila e para o Nuno. Então, com isso, Camila, eu queria que você estava ali falando um pouquinho da Impact, mas acho que você podia dar realmente exemplos práticos do que vocês têm feito nesses últimos 3 meses, né? Eu sei que vocês adequaram o programa de capacitação, né? Então, por mais que a gente vê oportunidades, no mínimo é diferente, né? E o Covid nos obrigou a rever um pouco como estávamos fazendo as coisas. Não, perfeito. A gente foi aquela conversa que eu estava tendo antes, né, de como que a gente gera valor para o nosso cliente, né? As nossas empreendedoras, né, fundadoras de startups são as nossas clientes, é por elas que a gente trabalha, né? E aí a gente veio essa coisa toda do Covid, a gente tinha um programa totalmente estruturado para ficar com elas durante esses 4, 5 meses, e veio o Covid, a gente se fez essa pergunta internamente, né? Como que agora, num cenário de pandemia, a gente pode apoiá-las? A gente teve que mudar, a gente fez assim a gente transformou o Impact de ponta cabeça. Eu sentei com a Alicia, né? A Alicia é a CEO da Impact, né? Minha super parceira nessa empreitada, a gente sentou junto e falou, e agora? O que a gente vai fazer? E a gente entendeu, a gente conversou com as empreendedoras e a gente entendeu que a maior forma de apoiá-las naquele momento, nesse momento que a gente está vivendo, né, que a gente não sabia quanto tempo ia durar, era apoiando elas na venda, né? No ecossistema de startup tem algumas narrativas que dizem que o importante para você é você se tornar uma empresa valiosa, né? Você ter o seu valor de mercado muito alto. A gente entende que, na verdade, o maior financiador de uma startup é o cliente. E a gente quis realmente apoiar essas startups a vender. E como a gente está com essas startups B2B que vendem para outras empresas, isso que vocês falaram agora foi uma lição para a gente aprendida enorme, né? Porque no final do programa o que a gente faz é conectar essas empresas para serem fornecedoras de grandes empresas, as startups fornecendo tecnologia, inovação, essa velocidade para grandes empresas. E a gente percebeu que quando a gente conectou, fez essa conexão, o depara não deu certo. A startup fala uma língua e a grande empresa fala outra. Então, várias empreendedoras pediram ajuda para a gente, né? Como é que a gente conversa com essa grande empresa? Porque eles não estão prontos para serem, apesar deles precisarem da gente,
eles não estão prontos para fazer com toda a parte de procurement e toda a parte de, enfim, de cadastros e tudo, eles não estavam prontos para fazer isso, né? Porque geralmente os fornecedores são outras grandes empresas. Então, a gente acabou desenvolvendo essa inteligência dentro da WeImpact de ajudar a empreendedora a fazer esse depara, ajudar a startup realmente se conectar e dar acesso ao mercado, né, para ela, né, que é o grande cliente dela também são essas grandes empresas e a gente ajudar nesse processo de venda. Você também agora está me perguntando de outros exemplos, né? Eu trouxe o exemplo aqui da Dini, que está trabalhando com credit score, isso que o Nuno trouxe, o UFA, que está fazendo toda a renegociação de dívidas, que são as fintechs, mas a gente também tem startups na área de educação. A gente tinha a Pontui, né, que era uma plataforma que fazia correção de redação online e com a oportunidade de pandemia ela se transformou totalmente e hoje ela criou uma plataforma, um software as a service, que ajuda a escola a funcionar digitalmente. Ela está sendo fornecedora da transformação digital das escolas. A gente tem a LogPix também, de uma outra empreendedora que usa IoT para fazer monitoramento e precisão, agora que antes era precisão de pátios, de caminhões, de organização de filas, ela desenvolveu essa tecnologia para fazer monitoramento de forma muito precisa entre pessoas, para os colaboradores das grandes empresas poderem manterem o distanciamento social. Então, a gente vê assim nessa capacidade das startups e dessas mulheres de transformarem os seus negócios, sendo responsivas, né? Porque a pandemia é um desafio e esse desafio, apesar de, né, a gente estar torcendo para a pandemia terminar o mais rápido possível, mas esses desafios estão sempre na jornada empreendedora de qualquer empreendedor. E as mulheres têm essa jornada com mais barreiras ainda, né? Então, a gente está falando que os negócios de mulheres, né, como a Ana trouxe, têm maior impacto, talvez seja por essa capacidade de resiliência que a gente tenha também, né? De já ter tantas barreiras que, para dar certo, a gente consegue realmente ser resiliente, pensar e agir e olhar para tudo o tempo inteiro, né? E quando a gente associa isso, né, esse poder da mulher também com os homens, né, e a gente cria realmente esses equilíbrios. Então, acho que eu deixo essa mensagem também e essa ideia mesmo de fazer essa conexão para as empresas também, para as grandes empresas, na hora que quiserem conectar, né, com seus fornecedores, olhar quem são os fundadores dessas empresas, olharem para as empresas menores mesmo, como as startups, e colocarem, né, esse discurso da diversidade em toda a sua cadeia de produção. Então, isso é super importante e a gente vai sempre estar ajudando a fazer esse deparo aqui entre startups e grandes empresas. É isso mesmo, Camila, acho que tem um ótimo espaço para essas negociações e esses treinamentos mesmo, né? Que algumas grandes empresas possam falar essa língua de compras, né? Se você quer vender para mim, essa é a língua, essa é a maneira que você tem que colocar para eu entender realmente o que você quer vender, né? Para realmente que eu consiga fazer a conexão, facilitar realmente a vida das pessoas. E com isso eu queria passar para você de volta, e daí você pode trabalhar com essas duas vertentes. Se você quiser dar exemplos de ações concretas tomadas para a força de trabalho, né, para realmente apoiar, você acabou aí dando exemplos, mesmo esse, né, volta quem quer, porque a gente tem vários cenários, tem gente que está isolada em casa e desesperada para ir em algum lugar para ver algum outro ser humano, né, e tem gente, obviamente, que está com a causa um caos, que mesmo que esteja desesperada para sair de casa, não está com condições para sair de casa, né, então, desde o interno, mas também para o externo, né, como vocês têm realmente olhado aí essas oportunidades de produtos e de serviços e de capacitação. Então, antes de mais, fazendo um comentário aqui ao que a Camila acabou de dizer, e o trabalho que ela faz é importantíssimo, porque realmente, por exemplo, nós somos uma empresa que eu acho que até temos um nível de aderência à utilização de fintechs bastante alto, mas realmente as grandes organizações vão ser sempre grandes organizações, ter sempre os seus processos internos, não tem como fugir, independentemente da vontade dos indivíduos. Mas alguém que possa fazer essa ponte é crítico, porque realmente as fintechs para nós têm-nos permitido a gente continuar a crescer a atividade sem aumentar a nossa estrutura interna, tem-nos permitido continuar a ser competitivo do ponto de vista, eficiente do ponto de vista de custo e competitivo para poder pôr produtos na rua. Então, as coisas não vão mudar de um lado ou do outro, mas realmente essa ponte é importante. Então aqui eu concordo 100% com o que a Camila disse e acho que isso é a chave.
Sobre coisas que nós temos vindo a fazer, e eu aqui vou-me focar mais no externo. Eu vou dar aqui 2 pequenos exemplos. Primeiro, nós tínhamos um caminho para garantir que até ao final do ano 2020 todo o nosso processo de formalização de contratos com os novos clientes fosse digitalizado. Por conta do Covid, nós conseguimos garantir que isso é um facto desde 1º de Abril. E aqui não é mentira, 1º de Abril é o dia das mentiras, mas não é mentira. E a verdade é que hoje, e uma das razões para isso foi que um dos produtos que nós vendemos é o crédito consignado, muito focado no crédito consignado para os aposentados. E porque eles são um grupo de risco, nós tivemos uma conversa interna e dizer assim, não faz sentido a gente continuar, não acelerar imediatamente o processo que tínhamos planejado para fazer mais lentamente. E isso só foi possível fazer porque houve um compromisso do nosso lado da parceria que nós temos, tanto com o WhatsApp como das empresas que fazem os desenvolvimentos dos fluxos digitalizados. E hoje posso-me orgulhar de dizer que todos os nossos contratos que são originados de consignado são 100% formalizados de forma digital. Permite ao cliente estar do seu lado, garante que ele entende as condições no aparelho dele. Nós fizemos pequenos vídeos para serem explicativos de forma simples, que acho que foi a Ana que usou a questão da simplicidade, que é a chave, para que ele possa entender, porque estamos a falar de uma população não só por ser mais velha, mas acima de tudo porque às vezes o nível socioeconómico é um pouco mais baixo. Então fizemos vídeos simples para eles entenderem o que estão a contratar, para garantir que isso é realmente uma utilização do crédito inteligente para eles, para que não sejam, inclusive, enganados, porque às vezes nós sabemos que há situações até desagradáveis, até do ponto de vista familiar, algumas coisas meio desagradáveis. Então isso foi algo que fizemos. O segundo processo que acelerámos, que tínhamos também definido um calendário um pouco mais lento, lá está, fizemos uma corporação, no final do dia, por mais que a gente não queira, a gente tem umas regras para fazer, e eu acho que a gente conseguiu usar o Covid, este momento do Covid, esta forma de trabalhar diferente para acelerar aquilo que nós queríamos acelerar de forma mais rápida, e o que foi o seguinte, nós tínhamos um plano para colocar pessoas que queiram ter outra fonte de rendimento para trabalhar como nossos correspondentes bancários, de forma individual, ou seja, o indivíduo, o CPF, que às vezes perdeu emprego ou que tem um tipo de trabalho que já trabalha comissionado em algumas coisas, poder eventualmente ser correspondente bancário da CTLM para vender produtos de crédito a pessoas que conheça, a clientes, seja o que for. No momento da pandemia, tudo isso teve que ser, já estava previsto ser feito de forma 100% digital, em que a pessoa faz esse cadastro, vai ter que seguir a burocracia do cadastro, mas é uma burocracia que está explicada e é toda feita de forma digital, ou seja, captura de documentos, formalização do contrato, os treinamentos que são regulatórios e exigidos pelo Banco Central, tudo isso feito de forma digital. Nós éramos para lançar isso só no último trimestre deste ano e já lançámos. Inclusive já temos cerca de 80 pessoas que se cadastraram, estão a seguir o processo, acho que já temos 5 ou 6 que já estão 100% formalizados e já estão a começar a operar. E isso é sinal de inovações que a gente faz, e aqui pegando um pouco na palavra da Ana sobre a necessidade das pessoas se aculturarem a essa transformação digital, acima de tudo tem que ser pela simplicidade, eu concordo consigo, porque se a gente for, os processos vão ser sempre burocráticos, inclusive o mundo de hoje, por conta das quantidade de fraudes, de regulamentação, a burocracia vai continuar a ser necessária, agora ela pode ser feita de outra maneira. Pode ser feita de uma forma mais intuitiva, mais fácil, você não deixa de andar com papéis, passa a fazer as coisas num aparelho, entende, se for bem explicado, o que é que tem para fazer passo a passo, o próprio processo vai-lhe dizendo o que falta e o que não falta, então eu acho que o mundo digital pode dar uma simplicidade a algo que já era burocrático, que talvez não mude, mas que se torna funcional. Então estes 2 exemplos são 2 coisas que nós tínhamos no nosso calendário de iniciativas e que por conta de uma forma de termos sido forçados a trabalhar de outra forma, decidimos antecipar, porque fazia sentido, eram coisas que têm mais valia no momento em que nós estamos, em que as pessoas estão mais isoladas, em que as pessoas estão com mais necessidade tanto de crédito como de emprego, ou de outras fontes de rendimento, e tomamos essa decisão de forma pragmática,
pusemos algumas outras coisas de parte e atrasámos outras coisas que não faziam tanto sentido no momento e antecipámos isso. Esse processo de tomada de decisão e essa agilidade de tomar decisões e de mudar as decisões ou ajustar o calendário dessas decisões é algo que é fundamental em situações como estas. E aqui eu falo por mim, mas falo acima de tudo pela equipa com quem trabalho, porque tem também tido a coragem para pôr isso em cima da mesa. E aqui, aproveitando o momento, acima de tudo também as mulheres, porque elas são muito mais vocais sobre as opiniões que têm, e aqui eu tiro o meu chapéu. Eu acho que as mulheres nessas coisas, quando têm uma opinião e querem pôr algo em cima da mesa, são mais vocais do que os homens, em média. Eu talvez seja uma exceção, mas eu acho que em média isso é uma verdade e isso tem ajudado a gente a fazer essa readaptação a este momento e a termos tido algum sucesso, pelo menos do ponto de vista operacional. Okay. Super obrigada, Nuno. E realmente essa parte que você falou, que a Ana tinha falado também da simplicidade, né? Então, quando a gente está, não é que a gente precisa fazer uma ação voltada só para as mulheres, né? Essas duas ações que você voltou, elas são para ambos, mas o cuidado da comunicação que você escolhe, né? A gente sabe que as mulheres vivem mais, então dentro do grupo de crédito consignado, provavelmente tem muitas mulheres, né? Então, como é que eu levo a linguagem de várias maneiras? Então, é a imagem que eu escolho, né? É a pessoa que está digitando, às vezes criar mais de um vídeo para falar com mais de uma pessoa, né? Então, isso é crítico e tudo isso dá. Então, realmente a burocracia não vai embora, mas a burocracia ela pode ser mais inteligente e mais simples. A gente pode cumprir com as coisas de maneira mais fácil, né? Então, é muito bom. Então, a gente está caminhando aqui para o final. Acho que eu faria uma última rodada. Acabou não vindo perguntas aqui. Se alguém quiser digitar alguma coisa, fica à vontade, né? O que eu vi aqui foi muita gente animada, feliz. Aí eu mesma, esse assunto realmente de empreendedorismo, de pequenas empresas, de tecnologia, mexe muito comigo, né? Eu já fui investidora anjo, infelizmente, no primeiro negócio perdi o dinheiro, mas sigo esperançosa. Agora o fluxo de caixa não está permitindo muito, mas eu adoro esse assunto especial de hoje. Para mim foi uma alegria realmente mediar, é muito, muito bom. Então, assim, eu queria ver mensagens finais aí. Então, começo de novo com Ana para mensagem final, Camila e Nuno, e se alguém tiver alguma pergunta, mas eu estou vendo mais parabéns, e daí eu termino com a Maitê, aí dou 5 minutos para ela falar o que é o... Não é transemprego, aqui é Empodera Trans. Então, Empodera Trans. Bom, primeiro eu queria agradecer, Adriana, pela oportunidade, né? Adriana e todo o time da ONU Mulheres, Cláudia, Tainá, Maristela, enfim, não estou enxergando todo mundo, mas agradecer muito a oportunidade. E acho que a Margareth na segunda tela. Então tá bom, não estou vendo. Muito bom, muito obrigada pela oportunidade, é super importante. Nem preciso dizer o quanto eu fico feliz de falar de mulheres e empreendedorismo e geração de renda. Queria deixar os canais abertos aqui, todo mundo que quiser se conectar. Eu coloquei o e-mail meu aí, mas também tem LinkedIn, que é super fácil. Eu costumo responder com bastante agilidade, é só me adicionar lá. Eu sou Ana Fontes PR em todas as redes. Eu queria deixar minha fala final dizendo que assim, a gente está enfrentando um desafio gigante, que é a pandemia, né? O Brasil acho que está numa situação bastante delicada ainda. Eu acho que a gente tem questões muito importantes e a gente não pode deixar de falar que a gente está vivendo um momento de pandemia. Eu tenho visto nos últimos dias as pessoas meio que parece que isso está andando à margem de tudo que está acontecendo. Então, acho que é importante a gente reforçar que a gente está vivendo um momento de pandemia e, considerando que a gente está vivendo um momento de pandemia, a gente precisa levar em consideração que ajudar as mulheres é um item, é uma questão absolutamente fundamental para a gente passar por essa pandemia e conseguir diminuir os impactos na sociedade do que está acontecendo hoje com a gente. Então, hoje as mulheres são as mais afetadas, mas a solução também passa pelas mulheres. A gente fez uma carta muito importante, o grupo do W20 mais a ONU Mulheres, e está pública, se vocês entrarem lá, está disponível, falando exatamente disso. Da mesma forma que o impacto mais forte foi em relação às mulheres, a solução também passa pelas mulheres. Nem preciso dizer o quanto é importante a gente ajudar uma mulher para gerar renda, cuidar do negócio, diminuir o impacto da violência doméstica, porque quando ela tem o próprio dinheiro, ela consegue
sim, sair com mais facilidade de relações abusivas, então esse é um caminho super importante. Elas conseguem, sim, melhorar a educação dos filhos, o bem-estar da família. Quando elas conseguem ter dinheiro através dos seus negócios, elas empregam outras mulheres. Então, acho que é fundamental a gente falar sobre esse ponto. Do mesmo jeito que a gente teve um impacto, a solução também passa pelas mulheres. E não é uma solução única, não tem uma bala de prata, não tem uma única coisa. São várias instituições e empresas, né? ONU Mulheres, o INPEC, a CETELEM, todo mundo que está aqui junto trabalhando para conseguir fazer algo melhor, para conseguir ajudar essas mulheres a se desenvolver. Eu tenho certeza que vai passar, né? Isso eu queria deixar essa mensagem. Eu tenho certeza que essa situação vai passar e que a gente junto vai conseguir de verdade ajudar essas mulheres a passar de uma forma menos traumática por tudo que a gente está vivendo hoje. E mais uma vez, muito obrigada e continuo aqui à disposição de vocês. Eu é que agradeço, Ana, é uma honra ter você aí com a gente. Eu sei que sua agenda é super, super ocupada e é uma alegria ver que no meio dessa crise de tantos desafios, tantas ideias novas, né? Tanta criatividade, tanta união, tanta solidariedade, né? Tanto compromisso, a gente tem visto, né? Então tem jeito de ser melhor, sim. Eu sou uma pessoa como você otimista. Eu acho que essas grandes crises servem para acelerar as mudanças que a gente como sociedade tanto necessita, né? Que a gente realmente consiga aprender com essa crise e consiga acertar as coisas. Nuno, quer dar suas palavras finais? Sim, sim. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. Eu, reforçando aquilo que eu disse no início, vocês têm em mim sempre um colega de discussão, eu acho inclusive, depois que deixaria um desafio para vocês, eu acho que vocês têm que conseguir mais homens para estas escolas, porque há homens que querem participar e às vezes é bom ter também alguém que vocalize do lado dos homens estas preocupações. Sei que às vezes é mais difícil, o estereotipo às vezes não ajuda, mas eu acho que tem que ser aos poucos fazendo isso. E antes de mais, os meus parabéns aqui à Ana e à Camila pelo trabalho que fazem, especificamente não só sobre o tema de como fazem a sua atividade dentro do âmbito de como desenvolver mais a questão da exposição das mulheres ao mercado, seja ao mercado das fintechs, seja a qualquer outro tema de trabalho, mas acima de tudo pelo trabalho que fazem. Aqui os meus parabéns. E mais uma vez, a própria Vanessa, que está na nossa chamada, ela já vos passou o contacto, e eu queria realmente fazer uma conversa, não sei se a gente vai fazer alguma coisa, mas no mínimo estou disponível para termos essa conversa, estamos disponíveis para fazer essa conversa com vocês. E a todos aqueles que tiveram, a todas as que estiveram aqui, eu acho que estavam 2 homens apenas, além de mim, mas a todos os que estiveram aqui, obrigado também, e contem sempre comigo para este tipo de eventos, que eu acho que são precisos fazer e são uma mais-valia. Com certeza, a gente tem sempre esse cuidado de ter realmente homens no painel, né? Porque a gente quer que todo mundo entenda que esse não é um assunto só das mulheres, é um assunto Claro que de não. homens e mulheres, é para melhorar a vida das mulheres, sim, mas é também para melhorar a vida dos homens, né? Acho que esse mundo mais Exatamente. equilibrado, onde a gente possa ser quem a gente quiser, ele é bom para todo mundo, né? Então, obrigada realmente pela sua parceria, parabéns por ter mantido a assinatura aí do CETELEM mesmo aí no início da pandemia, né? Inaugurou e mostrou que era Obrigado. possível assinar digitalmente, né? Então é muito bom contar realmente com pessoas e com líderes como você, com a Ana e com a Camila. Obrigada, e aqui a gente está Obrigado. todos juntos e juntas por um mundo melhor para todos e todas. Camila, faz para mim aí as considerações finais, por favor. Bom, queria agradecer mais uma vez, Dri, pelo convite. Tainá e Cláudia sempre juntas. A parceria de vocês realmente significa muito para a gente, né? E ver essa liderança de vocês, Maristela também, agora que eu vi que ela está aqui, que a Ana falou, essa liderança de vocês, né? Trazendo sempre esse assunto tão importante. E mais uma vez dividir esse espaço com a Ana, que é uma super inspiração para a gente, né? E conhecendo o Nuno,
Ana e Nuno representam para a gente exatamente atores e atrizes desse ecossistema que a gente precisa estar sempre próximo, né? Nuno representando as grandes empresas, as corporações e esse interesse no empreendedorismo feminino e também startups, né, lideradas por mulheres. Ana conseguindo essa capilaridade enorme, né, de conseguir chegar realmente não só às empreendedoras de tecnologia, mas da empreendedora mulher como um todo. Então, a gente está aqui, né, nesse complemento incrível e super importante para a gente realmente transformar. O que eu queria dizer, acho que de última palavra, é um pouco também do que já foi falado, mas vou dar um passinho e também para a gente junto aqui ousar a sonhar e imaginar a mulher em espaços não imaginados, né? Eu acho que a nossa conversa na Wimpact é isso, né? É colocar a mulher nessa posição também de poder, olhar também o poder, né, com cuidado, com o feminino, né, de como que a gente pode juntos trazer mais equilíbrios para as grandes corporações, né, essas corporações com objetivos mais equilibrados. Esse exemplo que o Nuno trouxe, que agora não é a hora do resultado, é a hora do cuidado com os colaboradores, é isso mesmo que a gente entende, não é à toa que ele assinou o WEPS, né, com todo esse olhar, né, de uma forma generosa, né, com todos, porque apesar da tecnologia, apesar de todos os nossos esforços, né, e a gente para modernizar, para avançar, no final das contas o que sobra somos nós, são as relações humanas. Então, a gente olha para o feminino como esse lugar do cuidado com as nossas relações e usando sempre a tecnologia para a gente conseguir gerar valor e compartilhar valor para todos. Então, um super prazer e também estou à disposição para continuar conversas e para estar sempre junto com vocês. Obrigada. Super obrigada, Camila. Eu, na verdade, enquanto vocês três falaram, eu vi um monte de oportunidade da rede, da WeImpact, do Santelém contribuírem e colaborarem entre si, colaborarem com a gente aí como ganha-ganha. Então, para fechar, Maitê, não sei se você está me ouvindo, se você quiser falar aí 3 minutinhos do que é o Emprega Trans, vai ser um prazer. Não é emprega trans, Adri, é empodera trans. É verdade, eu estou confundindo tudo. Mas a gente já vai... a gente já coloca também emprega, a gente já faz tudo trans, né? Eu acho que quando a gente abre para essa diversidade, realmente a gente pode colocar tudo, essa questão de nome, né? Mas o Empodera Trans é a primeira rede de empreendedorismo de pessoas trans, né? Até porque a gente tinha um déficit muito grande com relação à questão de empregabilidade nesse setor, porque, como vocês sabem, o universo corporativo não é para todo mundo. Ana, que já passou pelos dois, sabe bem disso, né? Não é, eu acho que a gente tem que estar muito identificada com o que cada pessoa é, o que deseja, quais são os seus sonhos, suas vocações, enfim. E dentro disso, a gente criou, então, né, com madrinhas maravilhosas, que é a Ana Fontes, que não podia ser diferente, minha mentora, com Nina Silva, do Movimento Black Money, o Empodera Trans, que vocês podem entrar em empoderatrans.com.br. A gente já está com quase 100 pessoas, quase 100 empreendedores do Brasil inteiro, quase 100 empreendedoras, empreendedores aí, nos mais variados ramos, que eu acho que quando a gente fortalece realmente esses laços, que foi tão bem falado aqui durante esse evento, a gente fortalece uma sociedade. Quando a gente fortalece o micro, a gente consegue mudar o macro de maneira muito mais urgente, muito mais rápida. E como mensagem final aí, eu queria deixar uma frasezinha da Nicole Macho, que é uma mulher que eu adoro, que ela é vice-presidente nos Estados Unidos de diversidade e inclusão, e ela tem uma frase que fala que diversidade é quando a gente conta as pessoas, que é o momento que quase todas as empresas da nossa sociedade está, né? Que a gente começa a contar quantas mulheres tem, quantas pessoas migrantes, quantas trans, quantas com mais de 50, quantas pessoas com deficiência, né? Então é um momento importante para a gente fazer políticas afirmativas. Mas a Nicole Macho, essa mulher incrível, ela fala que inclusão de fato, que acho que é o objetivo que a gente quer chegar, é quando a gente para a contagem, quando todo mundo conta de fato, né? Quando todas as pessoas de fato contam. Então eu espero que a gente chegue nesse dia. Obrigada pela oportunidade de falar do Empodera Trans e de fazer esse ampliamento de rede nesse espaço tão importante. Obrigada, Adri, obrigada, ONU, todo mundo. Ana, te amo. Nós adoramos você também. E agora eu vou decorar. Empodera Trans. Muito bem. Isso! Eu também te amo, Maitê. Então, a gente pode fazer uma rodada de negócio específica com as mulheres do Empodera Trans, Maitê, para a gente poder... E o que a gente faz de específico na Rede da Mulher Empreendedora, a gente já fez Woman Will, a gente já fez tantos projetos, né, Ana, junto de específicos que a gente começou
mas a gente começa específico para depois misturar, porque a nossa ideia é tipo, vamos fazer de grupo específico, depois a gente bota tudo no balaio e fala, viu só como a diversidade é bom e a diversidade é a nossa maior igualdade? Então é isso que a gente acaba fazendo. Maravilhosa. Então, muito obrigada, Ana, muito obrigada, Camila, muito obrigada, Nuno, muito obrigada, Maitê, no final, muito obrigada a todo o meu time que está aqui com a gente e a cada uma e cada um de vocês que investiu essas últimas 2 horas aqui com a gente. Vai ficar gravado, contamos com vocês para levar essa discussão maravilhosa de hoje para muito mais pessoas e que a gente continue juntas e juntos e juntos fazendo a diferença e lutando por um mundo melhor. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Parabéns, pessoal. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Esqueçam de ter avaliação, muito importante para a gente manter aqui essas rodas. Por favor, não esqueçam, avaliação. Deixa eu abrir aqui já. Acho que foi, né? Obrigada, gente. Obrigada, queridas. Parabéns. Obrigada. Clau, vou desconectar aqui, então. Estou fechando também, Dri. Só deixa um pouquinho mais para as pessoas pegarem o link da avaliação. Com certeza, não. Acho que a gente reforçou algumas vezes, esperançosa que a gente tenha sido escutado. E só 9 preencheram até agora, por isso eu reforcei no fim. Não, muito pouco. Mas eu mando junto com... Quando eu for mandar o link do vídeo, eu mando junto a avaliação de novo. Legal. Tá bom, feito. Menina. Acho que sim. Obrigada, gente. Tchau.